Olá! Está começando o 155º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Nossa, parece que eu corri uma maratona. E é o que eu só sei a sensação de ter corrido meia. Tá tipo o dobro do cansaço mesmo. Pois é, cobrir evento da Apple nunca é fácil, né, Marcos? Mas, cara, como foi divertido, viu? É diferente, né? Aham, é muito diferente. E nesse ano eu acho que foi mais diferente do que os outros, a gente vai falar sobre isso, mas a Apple deu um presente pra todo mundo que cobre o mundo dela. Eu vou confessar que eu fui dar play no Keynote pra vê-la pela primeira vez. Era mais ou menos 00:30, 1h da manhã, de ontem pra hoje. Por que que isso aconteceu? Que eu sei que bateu em você também. Exatamente. Basicamente, a Apple acabou soltando, a gente não sabe se sem querer ou não, mas eles acabaram soltando os press releases das novidades da WWDC no comecinho do evento. Então, o evento tinha acabado de começar, eles estavam falando lá de Liquid Glass, que a gente vai entrar aqui nesse assunto daqui a pouco, e já estava tudo lá no site do Apple Newsroom. Também me surpreendeu. De novo, eu não sei se foi alguém apertou o botão errado e falaram, deixa, já foi, né? Porque eu lembro mesmo que teve um ano, foi em 2016, se eu não me engano, iPhone 7, que antes da Keynote eles deixaram vazar os posts que estavam agendados pro Twitter. Aí antes do Keynote Aham. começar, já tinha lá, iPhone 7 resistente à água. Falei, pô, gente, já estragou o Keynote, né? Mas, pois é, pra gente que cobre, foi ótimo porque terminou a Keynote e minha matéria de iPadOS mesmo que eu escrevi lá pra Macworld já estava pronta. Aham, exatamente, né? Deixa tudo pronto antes, mas foi engraçado por causa disso. Na hora que ela colocou tudo lá, eu falei, nossa, maravilha. Aí eu passei o resto do Keynote pegando as informações. E foi sem querer, porque é isso, né? Tinha o texto, mas não a imagem. Quer dizer, a imagem foi liberando depois, eles tiraram do ar. Foi uma confusão. Alguém tomou um puxão das duas orelhas, bem dado assim. Mas ajudou bastante a vida de quem tava a fim de fazer isso. E, putz, a gente tava se falando, né? A gente ia gravar até mais cedo agora na terça-feira de manhã, mas você mandou mensagem, sei lá, que horas que era? Umas 2 horas? Era por aí já, quase 2 da manhã. Então, acho que você não tinha nem esperança de eu estar ainda acordado, mas eu tava na metade do Keynote, fazendo anotação, vendo coisa pra pauta, pra amanhã, escrevendo ainda pro Get Five Mac. Falei, quer saber? A hora que deu 3 da manhã, eu falei, tá bom, chega. Aí eu fui lá pra sala, em silêncio. Botei um pouquinho do meu whisky favorito, que eu dei de presente pro meu irmão. Ele se mudou, deu de volta pra mim de presente. Tá guardado pra ocasiões especiais. No último ano foi tipo 2 vezes, só um fundinho de copo assim, em silêncio. Foi tão bom. Aí eu fui deitar, aí até desacelerar e dormir, já é quase de manhã. Mas foi divertidíssimo. Apesar da correria, é legal, mas eu também ontem, depois que acabou assim, né, o evento, a cobertura, fui comer um japa, tomar uma perol aqui pra também desacelerar, ajuda bastante nesses dias. Realmente não é uma correria muito grande. Ontem mesmo eu até falei pro Marcos, nossa, do nada tava dando entrevista, tava não sei o que lá. Então, Então acontece muita coisa. o Aperol foi antes ou depois de você ter entrado em cadeia mundial pra explicar o que aconteceu pra galera? O Aperol foi depois, logo quando acabou a conferência, né, a WWDC, a apresentação. Aí eu recebi uma mensagem do pessoal lá da Times Brasil, que é afiliada da CNBC aqui. Eles, a gente queria bater um papo com você sobre o evento, o que aconteceu. E aí eu entrei ao vivo, eram umas 9h40 da noite, então esperei entrar ao vivo, bonitinho. Daí falei, agora acabou, eu posso beber, eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Daí foi isso. Bebi, assisti o Keynote. Mas foi legal a entrevista, apesar de que ao vivo me dá um nervoso. Que quando eu tô aqui gravando sabendo que vai ser editado, é muito mais tranquilo do que, né, Uhum. estar ali ao vivo, num jornal que tem um monte de gente assistindo. Isso que eu sou jornalista, mas me dá um nervoso mesmo assim. Mas foi legal, foi bacana o bate-papo lá. Boa, e a gente, é claro, vai deixar o link aqui na descrição. E, ao contrário de todos os episódios, como tem tanta coisa pra gente falar, a gente guardou aqui os follow-ups de vocês, as perguntas, os comentários, e vai falar no episódio que vem. Deixa até acumular pra gente fazer um segmento bem grande, bem recheado do que vocês mandaram pra gente. E vamos começar já direto com o Keynote, tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar, que nem na tradição do ADT, com impressões gerais. Né? A hora que terminou o Keynote, você estava satisfeito? Tava meio frustrado? O que você achou do andamento, do passo, da vibe do Keynote?
Uma coisa a gente precisa falar. O Gurman assistiu a keynote inteira, né? Porque aquele report que ele fez no último fim de semana em tópicos, ele basicamente colocou a keynote no chat GPT e saiu um resumo da keynote. Foi isso. A sensação é de que eu já sabia de tudo o que estava acontecendo. Não teve nenhum segredo durante o evento. Sobre o evento em si, eu tava falando pro pessoal que, Adorno, William, abraço pros meninos, que eu Abraço. achei meio morno o evento pra uma WWDC, porque WWDC até fui olhar as últimas. É sempre assim, 1h50, 2 horas de evento. Uhum. Essa foi 1h30 e parece que com muito esforço, porque o que teve de encheção de linguiça, eles sempre começam com um videozinho engraçadinho que de tanto fazerem isso pra mim já tipo, ai gente, pula, pode seguir. Mas tem lá o Craig Federighi, né, de Fórmula 1, até porque a Apple agora tem o filme que ela tá promovendo. Mas sei lá, eu achei que a Keynote ficou dando muitas voltas, porque eles começaram falando do. Primeiro que assim, começou já falando de Apple Intelligence, eu já pensei, vamos falar agora porque não vão tocar mais nesse assunto pro resto do evento. E não deu outra, né? Foi tipo, Apple Intelligence, novos idiomas, olha só que legal as coisas que a gente já fez, vai vir muito mais algum dia. Próximo slide. E esqueceram. É o que a gente também já esperava, né? Não foi uma surpresa. Aí apresentaram o Liquid Design, e aí, basicamente, a Keynote girava em torno disso, porque como eles unificaram os sistemas operacionais, tudo meio que agora tá igual, tem a mesma coisa. Aí, próximo, macOS, Liquid Design de novo. Próximo, WatchOS, Liquid Design de novo. Então, sei lá, eu achei que foi um evento meio repetitivo. Pra mim foi até bom também o negócio do press release, que eu até parei de prestar atenção no evento, que não fez muita diferença pra nossa cobertura, porque se eu tivesse que assistir mesmo pra valer, ali na hora pra acompanhar e pra escrever, acho que eu teria ficado ainda mais entediado. Não sei a sua opinião. Cara, ao contrário dos outros eventos em que eu detesto tanto de vídeo, tanto de, né, eu falava da montanha-russa invisível do Apple Park, sobe, desce, gira, aí vai pro subsolo, e passa pela aguinha, e volta, corredor, e tal. Essa parte de transição nem teve tanto. Tanto que, né, o bom de não ver exatamente ao vivo é que você pode pular as partes, meh. Aí pulava, você tinha pulado 5 segundos do YouTube e já tinha passado de um speaker para outro, assim, beleza, deram uma encurtada nisso. Eu achei divertidíssimo o vídeo do Craig Federighi rodando lá no teto do Apple Park, promovendo, claro, né, o filme, mas ainda assim, tudo engraçado, né? Na hora que ele tava lá correndo com o capacete, eu falei, vai ter piada com o cabelo. Ele tirou o capacete, aquele cabelão. Foi tudo na medida, assim. O Tim Cook continua sendo tão bom ator quanto uma secretária eletrônica, mas o Craig ainda mandou bem. E música e tal. De modo geral, eu achei a mesma coisa do que você, assim, revendo, né? Agora com anotações para fazer a pauta do A Fonte, agora de manhã. Acelerado, pulando pedaço. Se você cortar as vezes que eles repetiram informações, dava 40 minutos de keynote numa boa. Porque, anunciamos o app de jogos. Sabe o que você acabou de ver? Vamos mostrar de novo pra você, só que agora no Mac. Agora no iPad. Agora no relógio, sei lá. Então ficava, e ficava. Tem tudo que você já viu, vou listar um por um de novo agora. A mensagem, você fala, vamos lá, né? Mas é óbvio que isso cumpre o papel de mostrar que também vai ter no Mac. Pra quem presta atenção mais no Mac do que no iPad, não ligou muito pra fundo de tela de mensagem no iOS, mas na hora que bate no Mac fala, putz, entendi, vai ser bacana. Então dá pra entender, né? Acho que sei lá, pedagogicamente o papel de negócio desse. Mas, putz, vamos lá, né? Mas eu gostei do evento. Eu também, logo no comecinho, né, a hora que eles falaram, vamos começar agora o evento, falaram sobre a intro, né, do F1 e tal, mostraram lá o filme. Vou começar com Apple Intelligence. Não foi de propósito, não é maldade, não é ironia. Eu ri alto. Eu dei uma risada. Eu falei, cara, isso... Jura? E foi, né? Falaram sobre as duas únicas menções à carangueja em um evento de 1h40. Foram aí no intervalo de, sei lá, 6 segundos entre um e outro, falando que precisava de mais um tempo, que ela vai ficar melhor. E beleza, teve aquela tela quase passiva-agressiva, né, de funções do Apple Intelligence que vão chegar. Acho que são 13 ou 17, eu contei aqui, mas já esqueci, afinal o cérebro tá pudim. Mas, né, eles mostrando que tem volume, tem coisa, olha quanta coisa colocamos, para de reclamar e usa. Beleza. E começaram com um anúncio que é muito bacana e muito poderoso, que eles vão, agora já entrando mesmo no evento, né? Liberar os modelos locais da Apple Intelligence para acesso pelos aplicativos. Isso é muito bacana, porque
dá para os desenvolvedores adotarem IA para fazer. Eles mostraram no evento, né? Tá com notas aqui, você faz um resumo. Um outro exemplo ali de coisa que você consegue fazer é local, não precisa de internet, o desenvolvedor não precisa gastar com a API da OpenAI que custa uma bala, ou da DeepSeek que vai para a China. É rápido, né? Então, para isso, tirando os atrasos todos de Apple Intelligence que ela vai lançar, a coisa da carangueja melhorada e etc., esse é o tipo de... Teve muita coisinha pequena no evento que eu falei, putz, é isso que vai colocar os benefícios... Esquece que é IA, que... Blá. O benefício de você ter esses modelos locais rodando em aplicativo para a galera poder usar. Não precisa nem saber se é IA, se não é, se é modelo local, se é na nuvem. Claro que na nuvem seria mais poderoso, tipo um ChatGPT. Mas eu achei muito bom o lance de, finalmente, com um ano de teste de todo mundo, eles viraram agora um modelo local no dispositivo para desenvolvedores. Muito bacana. Com certeza isso chamou bastante atenção. Lembra que a gente comentou aqui na época que era rumor e já era uma empolgação, porque isso vai rodar local, vai funcionar sem internet. Eu até estava assistindo que depois que acaba a WWDC é a semana inteira, então tem várias sessions que eles vão explicando as novas APIs, o que tem de novo. Eu mesmo adoro assistir o Platform State of the Union, que é a WWDC parte 2 para quem é mais técnico, e daí eles entram na parte de APIs para explicar realmente o que está diferente para o desenvolvedor. E essa parte dos modelos, eles até usaram um aplicativo fake que eles criam lá para mostrar as APIs, que é basicamente um guia turístico offline usando IA, que a pessoa consegue criar um roteirinho ali com base no lugar que ela precisa, e ele vai gerando ali informações sobre o local, né? No caso, tô em Roma, quero dicas de lugares para visitar. Gera o lugar ali, gera o roteiro todo offline com base nos modelos da Apple, e isso é bastante legal. Então, acredito que quando chegar nas mãos dos desenvolvedores, eles vão fazer bom uso e teremos várias funções legais relacionadas a isso. Então, de fato, apesar dos recursos da Apple em si ainda desanimarem um pouco porque não teve muita novidade, acredito que os desenvolvedores vão conseguir fazer bastante coisa com esses modelos locais que estarão disponíveis aí com o iOS 26, que é isso, né? O rumor estava certo. Pois é, os rumores eram reais, é tudo 26 agora, iOS 26, macOS 26. Agora, Marcos, antes da gente dar sequência aqui, eu vi que você deixou uma anotação que também me chamou a atenção. O Tim Cook estava meio magro, né, nesse evento. Cara, pois é, verdade. Eu percebi, a Dor não percebeu. Verdade. Ele deu uma murchada, sim, né? Não é, a aparência, ele tá feio, não é isso, mas chamou atenção. Que interessante que chamou a sua, do Adorno, abraço pro Adorno, abraço pro William também, você falou dele mais cedo. Não sei, sinal de alerta. Achei pouco saudável, sabe assim? Não que você emagreça não é saudável, vocês entenderam, né? Ele deu uma emagrecida meio rápido, não sei se, né? Ele tá com pouco prato no ar, né? Deve estar dormindo pouco também. Pois é, né? Mas, chama atenção. Me chamou a atenção. Talvez seja só muito Fitness Plus que ele tá fazendo, né? Vamos torcer. Tá ficando velho, né? Faz parte também, né? Isso é bem implacável, mas bem já pulado aqui, bem lembrado. Agora, uma outra coisa que eu anotei aqui foi que o Alan Dye, que é o cara responsável pelo design software de tudo da Apple, foi a primeira vez que ele apareceu? Ele tinha aparecido já em, tipo, Dynamic Island e coisa assim? Acho que já, né? Ele apareceu pra falar da Dynamic Island e ele introduziu o Big Sur lá em 2020. O novo design do Big Sur, o videozinho, foi narrado por ele, que ele chega assim com o MacBook na mão, abre, daí entra na tela do novo design. Quase um videozinho estilo iOS 7, só que pro Big Sur na Apple. Mas é aquela sensação que eu até comentei com algumas pessoas, o novo Johnny Ive, né? Que eles tentam colocar assim, né? O cara pra narrar os vídeos de design. Mas não tem nada que supera aquele sotaquezinho britânico. Eu sinto falta. Não tem. E, aliás, você tá me lembrando uma coisa. Coloca que saiu a Eleven Labs, que é aquela IA que você treina uma voz, umas gravaçõezinhas de alguém, você bota um texto e essa voz que você treinou consegue ler. O Rambo tava mexendo alguma coisa do vídeo de apresentação, acho que era da Dynamic Island. E aí eu peguei o texto disso, joguei no Eleven Labs com a voz do Ive, joguei de volta, ele botou lá uma trilhazinha, ficou perfeito como se fosse o Ive narrando. Você falou, nossa, que diferença. Mas o Alan Dye ficou a cargo de desenvolver, ou de liderar o desenvolvimento, e também a cargo de apresentar Liquid Glass, que é a nova linguagem visual unificada de todos os sistemas 26 e do ano que vem em diante, 27, etc. E eu achei lindo.
eu tava confiante, mas com medo. Sabe, eu comentei aqui no ADT que o pessoal sabe da responsa que tem, mas até eu ver que deu certo, pode dar errado, né? E eu não sei a sua impressão, mas eu achei tudo. Tô achando, né? Eu sou louco, instalei o beta no iOS. No Mac eu vou fingir que eu não vou instalar, daqui uns dias eu tenho coisa instalado. Mas no iPhone eu instalei e eu tô achando lindo, lindo, lindo. Muito bacana. Suas impressões gerais. Está muito legal, eu gostei também. Acho que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, mas é claro, Sim. estamos no primeiro beta, porque eu já vi um pessoal criando alarde com a central de controle, por exemplo, que isso também me incomodou no iOS, que o fundo não tem mais aquele desfoque tão agressivo, só que daí as coisas ficam meio misturadas com o que tá na home screen. Eu acho que precisava de um desfoque maior. Mas aí o pessoal já tá tipo, gente, que horror, pelo amor de Deus. Fala, calma. Pega o primeiro beta do iOS 7, compara com o que saiu em setembro, teve um salto enorme. Então eu realmente acho que até setembro muita coisa vai ser refinada, até as versões .1, .2, eles vão mexer muito nesse design ainda, mas o caminho é esse. Eu também gostei muito. E a hora que começou, que eles mostraram, né, que teve aquele videozinho justamente do Alan Dye, que apareceu os novos ícones, eu fiquei, bacana, mudou, mas o coloridinho padrão até que não causa muita estranheza, tipo, é algo novo, mas beleza. Mas a hora que eu vi o modo transparente, daí eu fiquei, nossa, é esse que eu vou usar, e é esse que eu tô usando. Aqui tá tudo, eu estou envidrado, porque o meu macOS tá transparente, meu iPhone tá transparente, meu iPad tá transparente. Então, gostei muito desse layout, com os widgets também, tudo transparente. Foi muito legal, eu gostei da apresentação, tô gostando do visual, tô rodando os betas aqui. De novo, tem sim coisas para eles refinarem, mas acho que o caminho é esse mesmo. Gostei que eles fizeram algo diferente. Gostei do jeito que eles apresentaram com os elementos ali no laboratório, né? Os vidros mesmo, eles colocando, pega um texto aqui, vamos colocar um vidro em cima. Agora vamos trazer isso pro digital. E acho que faltava um pouco disso no iOS, que eu sempre senti falta, porque eu lembro muito da experiência que era usar um iPhone com tela retina quando lançou. Que tinha as texturas, né, aqueles ícones bem escomórficos. Era lindo. Aí veio o iOS 7 e deixou tudo chapado. Eu sentia falta de ter uma texturinha ali para você olhar para a tela e falar, nossa, que bonito, né? E agora voltou um pouco disso. Acho que esse novo design que a Apple chama de Liquid Glass é um meio termo entre o esquemorfismo e o flat, porque tem coisas que ainda são flat, mas os ícones mesmo têm profundidade, tem textura, tem sombra. Eu tô achando super legal. Eu adorei ver no laboratório os elementos, aquele bando de vidro com diferentes curvaturas, que aí faz o que está por baixo refratar, faz a refração, não sei se refratar, de jeitos diferentes. Eles falam de reflexos especulares, etc. A distorção ali, né? E dando uma espiada com mais atenção hoje nessa parte que eles estavam passando um vidro por cima de um texto e ele deu uma distorcida, tava me lembrando alguma coisa. Eu te mandei agora uma imagem que vai puxar da memória para você também de onde que veio, talvez, não é? A inspiração disso. No iOS há bastante tempo, sei lá, uns 4 ou 5 anos, quando você estava, né, mexendo no cursor com o dedo para colocar o cursor no lugar específico do texto, tinha um efeitinho de, tipo, lupa, que tinha um volume, efeito de sombra e brilho em cima e embaixo, e tinha uma bordinha que dava também a impressão de ser uma coisa de vidro. E é meio isso, assim, só que no sistema inteiro. E acho que nesse ano mais do que nos outros. Eu tô com a calma de saber que vai mudar, que é só... Assim, tem 12 horas o beta, calma, né? Então isso vai melhorar mesmo. E isso eu notei e faz parte, né? Na tela bloqueada, que tem o... E eu tô usando a tela bloqueada com foto, botei um bando de foto da Larissa, eu tô entrando mergulhando no que tem de novo no iOS. E tem aquele lance de que o relógio, no fundo, ele vai ficar com a altura e o peso, a grossura ali da fonte, dependendo da área que ele tiver disponível, e vai ser dinâmico, né? Se for subir notificação, coisa assim, vai mexer o relógio. Super legal. O problema é que hoje eram talvez 8, talvez 9 da manhã, não sei, porque estava atrás da cabeça da Lari, o relógio. Então era alguma coisa e 15. Então eu acho que esse tipo de ajuste eles vão fazer também, porque alguns dígitos são muito próximos e parecidos uns dos outros ali, né? Agora, Marcos, 8, você 9... tem que comprar um iPod para desbloquear a hora completa, olha só. Exato, né? Ou só olhar a partir das 10. Então, eu acho que vai ter sim ajuste, é claro, mas tudo a respeito desse redesign é muito promissor, é muito bonito, no Safari, a página passando por trás, tudo muito legal.
Vamos ver se com o passar do tempo vai ficar cansativo. E eu aposto que no iOS 27, no iOS 28, a cada iteração do sistema, a gente vai ver um pouco menos desses efeitos. Porque é que nem aquele primeiro esquemorfismo, né? O botão era um botãozudo, reflexudo, para desbloquear o iPhone, era uma seta pro lado, apontando para uma seta pro lado, mandando para você onde é que apontar. Aí foi, né, aliviando. Eu acho que vai ser a mesma coisa. É design, moda. Você cansa, você vai mexendo, né? Mas nesse momento, mais. Pode colocar no 100% de brilho, reflexo, refração, transparência. Eu tô achando muito bonito. Eu também estou gostando muito. E uma coisa legal, que até comentei há pouco, é que agora eles estão realmente unificando pela primeira vez a linguagem visual de todos os sistemas. Isso é muito bacana Uhum. porque até então cada sistema tinha uma identidade e às vezes a Apple trazia uma coisa nova que chegava em um, não chegava em outro. Então, todos eles eram. Você olhar e falava, é um sistema da Apple, mas o macOS tinha ícones de um jeito, o iOS de outro, o WatchOS de outro, os elementos visuais mudavam um pouco. E agora tá tudo mais claro que é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, macOS continua sendo macOS e tal, mas visualmente tá muito mais parecido, tá muito mais uniforme. Isso eu gosto também, de fazer tudo com a mesma identidade, desde os ícones. Então agora o macOS tem os mesmos ícones do iPhone, então tudo tá mais uniforme. Isso eu gosto bastante. Eu também acho que, de novo, com o passar do tempo, eles vão mexer em algumas coisas, tem coisas que talvez possam ficar cansativas. É até curioso, porque às vezes o Mac principalmente, eu tô aqui mexendo no Mac, eu olho para os widgets transparentes, eu penso, nossa, isso é tão Windows Vista, Windows 7, né? Aquele tema aero. Sim. Mas eu tô gostando. Por enquanto, eu já me apaixonei aqui e estou achando promissor. Aeroglass, acho que o Rambo falou, lembrou no último ADT. Parece nome de banda japonesa dos anos 90, banda de rock, assim, Aeroglass. Mas eu também. E logo depois que eles mostraram a lock screen bonitinha, com a fonte adaptável, eles mostraram o que eles falaram que são Spatial Scenes. Outra coisa que eu comprei a ideia na hora, que é uma foto 2D. Funciona com basicamente qualquer foto que você tenha. Não tem que ter sido tirada com iPhone. Você não tem que ter um iPhone com Apple Intelligence. Se roda, eu chequei até com a Apple isso. Se roda no iOS 26, roda a função de você transformar qualquer foto em um efeitinho 3D, meio holográfico, com profundidade. Eu passei mais tempo do que eu estou disposto a admitir brincando só com isso ontem, por isso que eu fui dormir de madrugada. Então, muito legal. E isso vai funcionar tanto para tela bloqueada, então você vai poder mexer um pouquinho o iPhone ali, tem aquele volumezinho. A gente tinha visto já desde o iOS 7 o efeito de paralaxe, né, que dá um pouquinho de profundidade em relação a elementos que estão por cima, por baixo, um pouco de profundidade. Agora é a cena inteira, volumetria 3D para fotos 2D, e funciona tanto na tela bloqueada quanto com qualquer foto. Tá mexendo na galeria, você ativa ali, ele faz um brilhinho a lá Apple Intelligence, apesar de não, quer dizer, mas não depende de hardware para isso, e funciona muito bacana. Isso eu não testei ainda, a arte de música lá, o álbum full screen, que alguém vazou isso aí esses dias. Pois é, eu li em algum lugar sobre isso. Já estava sabendo por aí, acho que é alguém até que eu conheço, boatos. Pois é, né? Mas eu testei, muito bonito. Tem a animação, né, para as capas que são animadas, então ele pega a tela toda, tem as animações. Dependendo da capa, claro, fica bonito, dependendo, fica meio esquisito. Mas é algo legal, algo que eu também achei muito bacana. Você comentou também, lembrei do Parallax na hora, porque é engraçado que o iOS 7 trouxe o Parallax, você, né, mexeu o iPhone, ele também mexeu o fundo. Eu não lembro se foi no iOS 10, 11, em alguma versão eles tiraram isso, sumiu. Foi diminuindo a intensidade até sumir de vez. E agora voltamos de novo para a era do Parallax, mas agora com uma profundidade ainda maior. Eu também achei bem legal. E uma curiosidade que eu tinha, isso antes do anúncio, é que eu ficava pensando, nossa, estão falando tanto desse redesign com vidro e efeito. Será que os iPhones antigos vão rodar esse negócio? Porque o iOS 7 mesmo, para quem não lembra, ele só tinha os efeitos bonitinhos que a Apple mostrava no iPhone do ano, que era o iPhone 5. Todos os Uhum. outros era assim, não tinha blur, era opaco, era uma coisa feia, horrorosa, porque os chips da época não aguentavam. Então a Apple fez o iOS 7 pensando daqui pra frente. Eu achava que ia ser meio assim com esse iOS novo, mas pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi, os iPhones antigos também estão
renderizando os efeitinhos de vidro, você comentou do wallpaper também. Claro que deve ter um efeitinho ou outro que talvez não tá funcionando, mas me parece que a Apple conseguiu trazer boa parte da interface nova para toda a linha que vai suportar o iOS 26. Então, eu acho que é 50-50, porque o meu iPhone é um 13 Pro Max, então não é ultra velho, mas também já é um adolescente, né? Em anos de iPhone. E o Rambo, ele trocou. Foi até engraçado que ele trocou o fundo da conversa que tem eu e o Coca, né? Do ADT. Aí eu abri hoje, tava lá um efeito, uma onda roxa, assim, né? Aí eu mandei um print, falei, ficou bacana. Ele falou, eita, trocou pra todo mundo? Achei que fosse só pra mim. Então cuidado, tá, pessoal, com a foto que vocês vão colocar de fundo. Mas pra mim, esse efeito de onda parece 3D do MS-DOS. É meio poligonal, é meio dobrado, meio feio, assim. Então eu acho que tem níveis de novidade e de renderização dependendo mesmo do hardware do aparelho, mas não é aquela coisa assim, ou tem ou não tem. Acho que eles vão. E também vai adaptar, né? Tudo isso é aquele asterisco de sempre. Mas Certeza. tá. Eu não sei como é que tá o desempenho em iPhones mais novos. Pra mim tem uma outra coisa que demora um pouquinho pra entrar, aquele efeito de brilho da borda reticular quando você mexe o iPhone um pouquinho nos widgets, aplicativos, né, na tela de início. Tá ajustando, mas eu acho que não tá bonitão em todos eles, tá? Está em alguns, e tá mais bonito em outros, é a minha desconfiança. Nossa, e isso dos fundos, eles são bem pesadinhos, porque eu tô testando aqui no 16 Pro Max e mesmo assim, quando eu abro a conversa que tem o fundo animado, dá uma demoradinha pra carregar a conversa, uma engasgadinha. Até a gente, daqui eu tenho o grupo com o William Adorno, a gente falou, não, vamos tirar esse fundo, no próximo beta a gente testa de novo, porque toda vez que tocava na conversa, era em 5 segundos só pra abrir a conversa, eu falei, por enquanto não, né? Quem sabe até a versão final eles arrumam, né? A minha reação clássica a toda novidade, exceto essas agora, né? Que legal, como desliga. Essa é por Pois necessidade. é. E partindo para a câmera agora, aplicativo esse eu vou colocar um finalmente em caps, em bold, com efeitos sonoros e fogos de artifício, porque eu acho que eu era uma das pessoas que eu conhecia que menos gostava do aplicativo de câmera na vida. Porque era tanto assim, vai soar contraditório, tá? Era tanto botão, tanto gesto, tanta coisa escondida que ficava difícil de usar. Eles resolveram tirando os botões, colocando mais gestos e escondendo mais coisa. Porém, pelo menos a minha primeiríssima impressão é que faz mais sentido. Né? Conceitualmente falaram o quê? Se abre a câmera, o foco é ou foto ou vídeo, que é o que a maior parte das pessoas querem. Mas você pode fazer um slide com o dedo ali, né? Ou a hora que você toca no botão de foto ou de vídeo, ele mostra, né, que tem um swipe lateral que você pode fazer para ir para os modos tipo cinemático lá, slow motion, retrato. E a hora que você escolheu, se você fizer um swipe para cima, então você toca em onde é retrato e arrasta o dedo para cima. Aí aparecem as opções de exposição, flash, timer, esse tipo de coisa. Então tem um problema, eu acho que eu brinco, né, de descobertabilidade, que é clássico Alan Dye, e isso ele não sabe o que fazer, ele bota num reticências, num outro. E em cima tem botões também de 4K, 1080p, 60 frames por segundo, 30. Vai ter uma adaptação, mas eu acho que a interface ficou mais livre, com mais respiro e mais conceitualmente organizada para mexer. Só não veio o que eu torcia que viesse, que é o que eu sei que o Felipe está viciado, que é um modo Process Zero, né? Foi a primeira coisa que eu procurei, assim, ajuste de câmera e o Smart HDR continua a mesma coisa, queria novidades nesse quesito, não teve, continua. Eu até postei no thread esses dias, eu tô tornando o Halide cada vez mais um aplicativo padrão para tirar quase todas as fotos. Tirando assim, vou tirar uma foto do gato em casa. Daí vai no app de câmera mesmo, mas tirar uma fotinha mais bonita, eu até configurei, porque eu não usava o controle de câmera para nada. Eu achava o botão mais inútil da vida. Mas eu configurei ele para abrir o Halide. Então tá sendo legal para mim isso, porque daí quando eu quero tirar uma foto mais elaborada, só clico aqui do lado, o Halide já abre. Quando eu não quero, uso o lock screen para abrir a câmera normal do iPhone mesmo. Mas eu achei o aplicativo bem mais limpo, porque a Apple tava, cada ano era um recurso novo, né? Os modos fotográficos 2.0, e aí coloca isso, aí coloca aquilo, aí agora tem ajuste para ligar ProRes. E eles foram enchendo o web câmera de botão e de slide ali embaixo, que tava já uma coisa muito poluída. E agora, realmente, para quem só quer tirar uma foto, você abre, tá ali a câmera, foto, vídeo, você escolhe.
as principais funções, e é isso. Em cima tem ali já os formatos que você consegue escolher também, né? Se você quer tirar uma foto em RAW, por exemplo, a resolução, tá tudo mais fácil de escolher. E para quem quer as opções, né, diferentes, slow motion, cinemático, você vai passando o dedo ali no quase um carrossel embaixo e ele vai mostrando as outras opções. Também acho que eles vão fazer mais ajustes até a versão final, mas estava precisando mesmo de um redesign no aplicativo da câmera. Pois é, e aproveitaram para fazer o redesign no aplicativo de fotos também, com aquela Amém. admissão de culpa, mas com um sorriso no rosto. Melhoramos! Muitos de vocês sentiram falta de abas, então generosos que somos e ligados em vocês que somos, está de volta a abas, reverteram isso. Então se abre o app, tem lá biblioteca e coleções e o botão de busca. E para ser muito sincero, eu nunca fui muito de usar as abas, as pastas. Eu lembro que uma foto de 2015, eu subo até 2015, pego a foto e tá resolvido. Não mexo muito favorito. Mapa eu uso até, porque eu lembro uma foto que eu tirei não sei quando, no lugar tal. E eu gosto de mexer em mapa. Mas foi uma reversão e agora tem as abas de volta. Você sentiu um alívio ou é só, ok, que bom que voltou, aproveitem? Eu gostei porque eu também, assim, no máximo eu uso os mapas, mas eu já me acostumei, principalmente agora que eles melhoraram muito, eu uso muito a busca de fotos. Então, quando eu quero encontrar uma foto específica, a busca já tá muito boa para isso. Você digita lá, quero uma foto minha em São Paulo usando camiseta azul. O iPhone consegue encontrar com a Apple Intelligence, funciona muito bem. Então, eu não usava muito aquelas coisaradas que eles já deixaram, eu achava muito poluído o aplicativo Fotos do iOS 18. Tanto que dava para você customizar e esconder umas coisas. Eu tirei quase tudo na época. Então agora que separou, achei ótimo, porque quando eu quiser usar, tem a aba lá separada. E quando eu não quiser, eu abro, minhas fotos estão ali já logo de cara, do jeito que eu já era acostumado antes. Então foi uma mudança positiva. E é isso, né? Igual você falou, quase uma admissão de culpa, mas com aquela desculpinha de, nossa, estamos ouvindo o que vocês sempre, né? O que vocês querem, né? Estamos atendendo aos seus desejos. Então por que mudou da primeira vez, né? Mas ficou bom também, eu gostei. Pois é. A gente vai falar sobre o Safari e alguns ajustes pequenos que pintaram de interface por lá, mas que também são relevantes, acho que vale a pena notar. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, se a sua vida é tão viajada, móvel, quanto a do Felipe, você sabe que você acaba dependendo muito de Wi-Fi que você não conhece, que você não deveria confiar, porque vai saber como é que está a segurança, o que está acontecendo com seus dados. Esses de avião, por exemplo, você paga, mas ainda assim seus dados são uma parte do preço da conexão, então os sites que você acessa, a partir de qual dispositivo, quem é você, para onde você está indo, de onde você veio, os servidores, serviços, que é trafegado, tudo isso é coletado, vai saber o que acontece. E com a ExpressVPN, você protege os seus dados e nem ela sabe o que está acontecendo, porque é tudo criptografado, passa pelos canos impenetráveis dela. E o bacana é o seguinte, dependendo do país que você escolher rotear a conexão, eles têm mais de 100 países aí de servidor em vários países, você vê o catálogo de streaming desses países, que é diferente do que tem no Brasil. O contrário também, então se você está viajando, quer ver uma coisa que só tem, sei lá, no YouTube no Brasil, você acessa, ou se você está no Brasil, que é só proteger a conexão, você roteia pelo Brasil mesmo e pronto, seus dados dão uma rota menor, mas assim os seus dados estão protegidos. E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV, eu uso todo dia na Apple TV, no seu Mac, roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom AFONTE, ou na descrição tem o cupom, o link, né, para cair cupom aplicado já, e você aproveita um mês de graça, depois 3 meses de bônus, assinando o plano anual. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, ao contrário dos últimos anos, em que mudanças do Safari geraram, muita gritaria, esse ano eu acho que vai ser um pouco mais tranquila a coisa. Porque eu não sei a sua impressão, mas para mim parece mesmo que o Safari está respirando mais, porque a barra não é mais uma barra, é inferior, é aquelas pílulas refratárias, eu vou começar a chamar. Não sei se o refratário aqui está usando do jeito certo, mas virou. E com efeito de vidro, e bonito, etc. E recolhe e aumenta, dependendo se você der scroll para cima, scroll para baixo. Parece um Safari full screen mobile que encaixou no meu olho. Para você foi parecido ou é meio estranho ainda? A minha primeira reação foi, nossa, trouxeram o Safari do iOS 15 que todo mundo odiou, só que agora ninguém se importou com ele. Porque no iPhone tá
praticamente igual aquele Safari, porque quando eles mudaram o Safari lá atrás, é isso, eles fizeram a barrinha de endereço flutuante com os botões do lado, todo mundo ficou tipo, que isso, eu não quero. Aí tanta crítica que a Apple voltou atrás, até que voltou o layout antigo do Safari. E agora é quase a mesma coisa, só que refinado, né? Eles deram ali uns toquezinhos, achei bem parecido, mas eu acho que combinou com essa interface, igual você falou, tem mais respiro, foca mais no conteúdo, não foi um problema pra mim. No Mac eu ainda tô com um pouco de estranheza, principalmente com as abas nessas pílulas zonas, mas eu acho que é mais pela falta de contraste. Dependendo da página, eu não consigo, pelo menos no modo escuro, eu não consigo enxergar direito o que tá, qual é a pílula selecionada, qual não é. Mas aí, de novo, ajustes que eu tenho certeza que eles vão fazer até a versão final. Mas no iPhone eu gostei bastante. Acho que realmente essa coisa do respiro, da interface focar mais no conteúdo é bem verdade. Foi uma mudança interessante também. E quem ganhou também uma mudança que eu achei interessante, parece um aplicativo mais social, foi o FaceTime. Eles deram uma pincelada social em praticamente todos os apps que envolvem os contatos que você tem no telefone, né? Então, o aplicativo de FaceTime, o próprio de telefone, o Mensagens, eles vão dar mais destaque com aquele esquema de pôster que você coloca do seu contato, seja com Memoji, seja com foto mesmo. Então, o aplicativo de FaceTime tá desse jeito. O de telefone, eu achei que fosse de mensagens. É uma coisa meio unificada agora, né? Porque o aplicativo de telefone você vai abrir e vai ter lá os seus contatos mais frequentes, o seu histórico recente de conversa com os contatos por texto mesmo, para você. É isso, pegar o contexto, qual que era a conversa que a gente acabou de ter, né? Às vezes para você. É um atalho mental ali para você ter melhor o contexto de quem é, o que você tem que conversar. Então acho que isso ficou. Tá ganhando um aspecto um pouco mais social. A partir de jogos, né? Bastante aspecto social. Chama atenção. Isso de os seus contatos, a sua vida social ser um pouco de lock-in do ecossistema da Apple agora também, porque são coisas que não dá para funcionar muito bem entre, não sei, iOS e Android, concorrência, não tem essa pincelada a mais. Essa parte social é bem verdadeira. É interessante porque se a gente parar pra pensar, né, o aplicativo telefone mesmo. Eu raramente faço ligações hoje em dia, dá pra contar o tipo de ligação que eu faço. Então, acho que as pessoas pararam de usar ele para abrir, discar o número, né? Chamar esse número. Ainda mais acho que a internet que, sei lá, você precisa ligar para um estabelecimento. Você vai no Google, digita, aparece o telefone, você clica, ele já está ligando. Você não tem que ficar digitando o número. Então, eles tentaram transformar o aplicativo telefone em algo mais útil, né? Virou realmente essa central que mostra a foto bonitinha das suas últimas ligações, mostra a transcrição, um resumo das chamadas perdidas, ele já deixa ali transcrito o assunto para você já saber o que é. Então, realmente, acho que foi uma tentativa válida de trazer uma vida nova para esse aplicativo que talvez muita gente acaba nem usando. E eu também achei legal que foi uma preocupação na hora do Keynote, que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, meus pais vão odiar isso. Vai mexer no aplicativo telefone, porque eles usam o aplicativo telefone. E aí, para essa galera, mexer no telefone, no iMessage, né, no SMS, é complicado. Mas é opcional. Inclusive, quando eu abri pela primeira vez, eu fiquei, ué, mas cadê aquele design novo? Aí aparece um pop-up, experimente o novo layout. Falei, eles ficaram com esse receio. Às vezes aprenderam com fotos também, né, para não mexer demais nas coisas logo de cara. Então ele pergunta se você quer experimentar o novo visual e dá para voltar atrás também, caso você não se acostume com a interface. Claro que algum dia eles devem fazer isso virar o padrão, mas por enquanto eles estão pegando leve, indo com calma, mas achei uma mudança válida, apesar de, acho que mesmo assim eu vou continuar não usando muito o aplicativo telefone. E falando em aplicativos de não usar muito, CarPlay. Pelo menos pra mim e pra Sempre você. ele. Eu sei que o pessoal gosta. Né? Pelos feedbacks, eu tô sendo chato. Pelo feedback que a gente recebeu aqui, faz parte da vida do pessoal. E teve, bom, a mudança de design veio, né? Claro, a mesma pincelada de Liquid Glass. E eles trouxeram algumas coisas que, pelo contato que eu tenho dirigindo, ou quando eu tô com a Lari, ou vejo também, assim, contatos mais pontuais, coisas do tipo, chegou uma ligação. É que nem era no iOS, você tá vendo lá no Waze e tá passando por lugar que você não conhece e pá, toma a tela inteira, o nome gigante da pessoa, atender, desligar. Era ruim, era confuso. Agora não. Agora é um design mais compacto, não toma a tela. Acho que é mais seguro até você ter desse jeito do que era antes.
colocaram lá umas interações rápidas, step back, né, para você responder uma coisa rapidinha. Live Activities Widgets eu achei meio estranho, né, porque envolve você prestar atenção mais do que deveria para uma tela interativa quando você dirige. Mas Live Activities, que hora que vai chegar, exemplo de sempre, que hora que chega o voo, né, tá indo pro aeroporto, você precisa saber se não tá. Então isso eu achei interessante. E eles trouxeram mais pro CarPlay normal uma pincelada moderna que chegou meio no Ultra, né? O CarPlay Ultra ele toma mesmo ali o controle basicamente do display do carro, o principal ali, com odômetro, esse tipo de coisa. Esse é um pouco o CarPlay 1.0, é um pouco menos, mas aposto que quem usa muito vai gostar. Exatamente. Eu não posso falar muito porque eu não tenho carro, né? Eu já até brinquei aqui na fonte. A minha experiência de CarPlay é vendo no carro dos outros. Mas me pareceu também bem legal, até isso que você comentou em algumas coisas de misturar ali elementos que eles apresentaram no Ultra, agora traz pro CarPlay normal, né? Esses widgets mesmo, tem ali os controles de HomeKit que você consegue controlar ali direto do painel do carro, né? Abrir, para quem tem, né? Abrir portas de garagem, que é bem comum lá nos Estados Unidos, né? Já ligar as luzes de casa direto ali pela tela do carro. Me parece bacana isso do voo, também achei bem legal. Inclusive, quando a gente entrar no assunto Apple Wallet, daí a gente fala mais sobre isso, mas achei bacana também a Live Activity ali. Ficou bonito. Eventualmente, quando eu entrar no carro de alguém que já tiver atualizado o iOS, aí eu trago mais opiniões sobre. Pô, não tinha pensado nisso, né? Pra mim, engraçado, o CarPlay pra mim ia ter que atualizar o CarPlay. Não tem isso, tá no iPhone. A hora que eu for dar uma volta com a Lari, eu testo e reporto aqui na semana que vem como é que foi. Né? Boa. E o aplicativo de telefone, a gente falou sobre o layout atualizado, que lembra mensagens, mas pintaram duas funções que tem que ver quando ou como vai funcionar em português, seja do Brasil, seja de Portugal. Uma é que eles chamaram de call screening, que é uma filtragem de ligações que não é aquela que já existe, que manda para o voicemail e transcreve o que está sendo dito, e aí, se você quiser, você atende, de secretária eletrônica, né? Esse, basicamente, pelo que eu entendi, eu vi algumas vezes, a Apple explicou muito em linhas gerais, acho que deve estar meio pela metade ainda. Mas o iPhone atende e pergunta para a pessoa, e só toca o seu iPhone na hora que a pessoa fala quem que ela é e o que ela quer, o que é ótimo. Aparece a transcrição ali na tela e aí sim o iPhone toca, como se fosse chamada nova. Antes disso, você nem sabe que chegou uma ligação. Interessante. E a segunda eles chamaram de Hold Assist. Quando você fica na musiquinha, não desligue, sempre ligação importante, tocando uma bossa nova de fundo. A Apple explicou que o iPhone vai detectar a música de espera e você vai poder fazer outra coisa, etc. Quando alguém atender, um humano atender, ou uma IA, provavelmente, né? Aí o iPhone toca e você pega dali pra frente a ligação e continua normal. Duas funções que eu adorei. Espero que chegue logo em português. Essa primeira eu fiquei meio confuso sobre como ela funciona. Agora essa de musiquinha de espera, bem útil, porque é bem comum, a gente vai ligar para o suporte de alguma coisa, resolver problema, sempre tem musiquinha. Então, agora você pode ficar lá esperando tranquilo, quando chegar a hora de conversar, o iPhone te manda uma notificação. E Marcos, eu não testei, mas eu tenho uma boa notícia para você. Segundo os asteriscos do site da Apple, já funciona em português do Brasil, ou vai funcionar até a versão final. Tá aqui, ó, é o item número 4, disponível em chinês, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português do Brasil e espanhol. Excelente. Então, parece que vem, assim como a tradução das ligações, que isso também é uma novidade do iOS 26, que ele vai ser capaz de você estar conversando com a pessoa em outro idioma. Essas traduções também estarão disponíveis em português do Brasil, segundo o site da Apple. Ainda não consegui testar na prática. Eu estou pensando agora que, na verdade, eu usei a função nuclear, que é de não fazer meu iPhone tocar quando chega qualquer ligação de contato que eu não conheço, né? Seria dar um passo para trás e pelo menos deixar isso passar, mas no fim das contas eu não quero receber ligação de que eu não conheço. E até agora acho que eu não perdi nada de importante, né? Eu não sei se eu estaria milionário se fosse só por causa disso. Então, ok, mas tá aí uma função bacana, uma tecnologia bacana para quem não puder fazer que nem eu e falar assim, quer saber? Dane-se. E depende de receber ligações desconhecidas para poder trabalhar e para viver, né? Pois é, eu também tô com você, Marcos. Desligo as ligações desconhecidas, mas acho que pelo bem maior dos ouvintes do A Fonte, eu vou ligar essa semana só para ver se chega alguma ligação chata, que eu tenho certeza que vai, e aí a gente descobre se o recurso já tá funcionando ou não. Excelente. Seguindo aqui com uma outra coisa que pintou agora de mensagens,
pequenas melhorias de qualidade de vida ou de diversão, né? Os fundos de tela, como a gente comentou aqui, nas conversas em grupo, enquetes e sugestões inteligentes que eu também já tinha lido por aí que ia chegar. E uma outra coisa também, indicação de digitação de múltiplos participantes ao mesmo tempo durante a conversa, que era uma coisa que aparentemente fazia falta. Eu não sei. Nossa, sim. Jura que era assim? Pois é, porque eu mesmo. Foi a primeira coisa que a gente percebeu no grupo, né? O William e o Adorno. Que, caramba, agora a gente consegue ver quando tem alguém digitando. Porque o WhatsApp já tem. Então, era algo que eu, particularmente, que uso bastante o iMessage para grupos, sentia falta. Foram upgrades bem legais, é isso que o Marcos falou. São coisinhas divertidinhas, né? Fundo no iMessage vai melhorar a sua experiência. Mas deixa divertido, ainda mais que troca pra todo mundo. Então você coloca uma foto engraçadinha, todo mundo vai ver a foto engraçadinha. Então, cuidado também com o Marcos falou, com o que você coloca de fundo, porque todo mundo vai ver. Mas dá pra brincar, tem uns fundos animados. Você consegue gerar seu próprio fundo com o Image Playground da Apple e já colocar ali também. Fica bem bonito. Eu testei alguns fundos, a coisa parece bem bacana. Então a Apple deu uma melhoradinha ali no iMessage. Tem enquete também, que é algo que o WhatsApp já tinha há algum tempo. Agora você consegue fazer enquete em grupo, aí o pessoal consegue votar, você vê ali o resultado. Melhorias bem-vindas para quem usa o iMessage no dia a dia, ficou bem bacana. Eu tô curioso para ver o que eles falam que são as sugestões inteligentes de enquete. Que durante a conversa ali, se estiver falando sobre alguma coisa, ele vai sugerir uma enquete. Eu tô curioso para ver, na verdade, os falsos positivos, né? Conversas que não tem nada a ver, que poderiam ser uma enquete. Vai ser interessante. Eu não sei se depende de Apple Intelligence, porque isso mexe com as conversas de todos. Será que se uma pessoa do grupo tiver Apple Intelligence, aí a função rola para todo mundo? Não sei, vamos ver. É um jeito interessantíssimo de você resolver falta de Apple Intelligence nesse momento. Tô chutando aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mas gostei. Bobeirinhas que alegram a vida, por que não, né? Outra coisa também que pintou, né? Eles falaram sobre, assim como tem filtragem de ligações, tem também de novos enviadores de mensagens. É outra coisa que eu não sei, porque eu moro no mensagens de contatos que eu tenho, e é isso, que chega de spam, eu não sei, né? Mas ainda assim eles falaram que nesse caso, mesmo tendo uma filtragem maior, coisas potencialmente úteis para você, sua mesa está disponível, chega em 2 segundos, senão você perde. Essas mensagens que chegam por SMS, né? O código de verificação, coisa de entrega, isso ainda vai passar. Então vamos ver essa filtragem de spam, como é que vai funcionar. Porque eles passaram por um problema grande, né? Faz um tempo de coisa do link do iCloud de documento, sei lá, que chegava e era um inferno. Mas resolveram, né? Isso também, se funcionar na prática, vai ser útil. Ainda não recebi nenhum spam aqui para ver se vai mesmo para caixinha de spam. Porque em teoria aqui no Brasil já tinha um recurso que ele filtrava, que nem nos Estados Unidos não tinha. Mas na prática mesmo, sempre aparecia ali, ficava misturado com as outras mensagens. Então agora a Apple promete que vai organizar, vai filtrar melhor essas mensagens. Estou curioso para ver, mas de novo, né? São só algumas horas de beta, ainda não deu pra gente testar tudo. Exatamente. E seguindo aqui, eles dedicaram um tempinho a emoji. Pra quem não sabe, o plural de emoji é emoji. Mas a gente acaba falando emojis por hábito, né? E falaram que você vai poder agora combinar 2 diferentes para fazer um terceiro, que era uma coisa que acho que muita gente esperava que desse para fazer com os Genmojis que já existiam, mas aparentemente não dava. Você vai poder também misturar a descrição com a pessoa e o elemento para fazer ali. Nos amigos, conversa em grupo, você vai poder usar os contatos, né, que estão ali no grupo para fazer os Genmojis dessas pessoas. Tudo isso bacaninha. Aquela função que você usa acho que 2, 3 vezes e acaba caindo atrás do armário. Porém, uma muito interessante é a integração entre o gerador de imagens poderosíssimo do ChatGPT e o Image Playground, né? O Felipe tem experiências, na verdade, com os dois, né? Com geração de emoji e com o Image Playground. Como é que você achou essa novidade? Bem interessante, porque eu já brinquei com o Image Playground. O Genmoji é legal, mas também é o que o Marcos disse. É um recurso que você usa 2 vezes para impressionar seus amigos e depois, às vezes, você até esquece que existe. Mas a Apple fez melhorias que, para quem quer brincar mesmo, pode ser interessante. Então, agora você consegue... Isso me irritava muito no Genmoji. Eu colocava assim, eu quero um emoji do Adorno sorrindo. Era o emoji com a cara séria.
Agora ele triste. Era a mesma cara. O Ginomoji não tinha expressão. Eu ficava tipo, pô, né? Aí perdeu a graça do negócio. Então agora você consegue dar uma expressão tanto no Ginomoji quanto no Image Playground. Você fala, feliz, aparece sorrindo, triste, aparece triste, pensativo. Então eles colocaram essas reações. Eles também colocaram opções para você customizar cabelo, por exemplo, porque mesmo por mais que você descrevesse, às vezes não saía exatamente do jeito que você gostaria. Então agora tem ali um jeito melhor. Como se fosse os Mimoji, que você escolhe o cabelinho, escolhe o óculos. Então eles fizeram uma interface ali para você personalizar mais, para ficar o resultado chega mais perto do que você gostaria. Agora, o que eu gostei e que eu não esperava, fiquei bem surpreso, foi o ChatGPT integrado no Image Playgrounds, que também é uma forma da Apple admitir silenciosamente que o que ela fez ainda não tá tão legal e teve que enfiar um ChatGPT ali, porque eu até brinquei esses dias, né, que eu coloquei lá um prato de massa no Image Playground, saiu um hambúrguer. Eu falei, pô, né, não dá, né, não foi nem uma massa, né? Então, Senhor, não foi isso que eu pedi. exatamente, veio o prato errado, literalmente. Então, agora eles colocaram ali, né, o ChatGPT dentro e você consegue usar o gerador que é bem mais poderoso. Só que toda vez que você vai gerar com ele, eu já testei aqui, ele já aparece um aviso. Você quer mesmo enviar essa foto para o ChatGPT? É questão de privacidade. Aí você concorda. Demora bastante, porque o ChatGPT em si demora, né, para gerar imagens, mas acontece tudo ali dentro do aplicativo da Apple sem você ter que abrir o ChatGPT. Achei interessante. E é legal que tem os estilos, né? Pintura a óleo, aquarela, isso dentro do ChatGPT. Aquarela, vetor, anime, print, né? E qualquer estilo. Esse qualquer estilo vai ser bacana. Perigoso, mas bacana. Mas aí que tá. Não é tão perigoso porque é o estilo da imagem, não é exatamente... Tudo bem, você pede para gerar o conteúdo. Mas o conteúdo acaba sendo, entre aspas, mais fácil de filtrar do que qualquer outra coisa. Então, colocando só filtros de ChatGPT por cima, é muito mais controlado, deve ter um prompt gigantesco que vai junto com o seu pedido para garantir que vai tudo ser bastante seguro, não tá fazendo nada que você não devia poder, gente sem roupa, esse tipo de coisa. Então, ok. E concordo, não é exatamente uma admissão da Apple de que ela é reforçando os laços com a OpenAI para cobrir defeitos que ela tem que ela não conseguiu chegar lá ainda. Por outro lado, é muito bacana. Por outro, ela vai agora acostumar todo mundo a ter as coisas com acabamento e qualidade da OpenAI. Até quando ela vai ter essa integração, né? Porque a hora que ela tirar, vai fazer falta. E a menos que ela entregue uma coisa tão boa quanto, não sei. E nesse momento a minha confiança não está muito em alta em relação a isso. Mas eu achei bem bacana, especialmente esse lance de você ter qualquer estilo e poder fazer em cima disso com o prompt que você mandar. Vamos ver agora como é que vai ser o uso de dia a dia, né? Mas gostei. E nada de Gemini, né? De Gemini. Isso foi uma coisa que o Gurman tinha adiantado no fim de semana. Falou, olha, para quem está esperando integração com a IA do Google, esquece por questões regulatórias. Até acabar o processo, esse tipo de coisa, eles vão segurar. Ou seja, já deve estar tudo acertado, é só esperar lá o martelo bater e vai estar resolvido, né? Vai ter recurso, todo mundo sabe, né? Mas vai chegar, é só esperar, entre aspas, mais um pouquinho. Mas eu teria apostado dinheiro há 2 semanas, um pouquinho, que teria a coisa do Gemini nesse ano, o próprio Satya Nadella, ó, o próprio, como é que chama o CEO do Google, gente? Sundar, né? Sundar, o próprio Sundar Pichai falou, né? Tá aqui, vai rolar, né? Então... não rolou. É só questão de tempo. Agora, uma outra... isso eu gostei demais. Né? Também tinha vazado por algum lugar. Que o iMessage e, olha só, hein? Ligações. FaceTime, ligação também, vão contar com tradução instantânea. No iMessage vai ser bidirecional, então você escreve no seu idioma e manda em alemão para alguém que está falando alemão, a pessoa responde em alemão e chega para você no seu idioma. Isso você vê tanto o idioma quanto o traduzido, é bacana, né? E para ligações de FaceTime vai ter tipo legenda em tempo real. Então você vai ver ali o texto transcrito na tela no seu idioma. E para ligações mesmo, uma tradução, um intérprete que você fala um pouquinho, espera um pouquinho, traduz eles falaram que é na sua voz. É mais ou menos, né? Pelo exemplo que eles deram. E isso também bidirecional. Você fala, espera um pouquinho, o alemão lá escuta a sua voz em alemão falando depois de um tempinho, responde, é bem faseado. Vamos ver o exemplo que eles deram. A pessoa fala uma frase, ela espera. Aí tem a tradução de uma frase. Aí a pessoa do outro lado fala uma frase.
Vamos ver num fluxo mais normal de conversa, frases, parágrafos longos, né? O que eu tô falando agora, um bando de coisa. Tudo bem, você entende como é que funciona o recurso e se adapta, mas treino é treino, jogo é jogo. Porém, super bacana. Sim, com certeza, é um recurso legal, mas a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso, porque na Keynote chamou a atenção que tava esse fluxo bem devagar, né? Tipo, fala pausadamente, espera, tradução, o outro fala. Uma ligação em vida real, a coisa é um pouco mais acelerada. Vamos ver se vai funcionar bem. Mas é promissor, sei lá, às vezes você tá numa viagem, quer ligar num restaurante pra fazer uma reserva, e aí você não sabe falar direito a língua, vai ter ali a tradução pra você, tanto com legenda quanto o áudio por cima. Então, se funcionar, muito bem. E outra coisa que eu achei bem interessante foi eles trazerem tradução para as músicas, né? Eles deram um tapa ali no Apple Music, Adorei. tem algumas funções novas, e não só a tradução, mas para letras que são em outros alfabetos, né? Pegar alfabeto coreano, japonês, chinês, árabe, embaixo do caractere original vai ter a fonética para você conseguir, para você entender como que pronuncia aquela palavra, aquelas frases. Então isso eu também achei bem legal. É a função K-pop. Eu É, entendi assim. E eu fiquei testando ontem, aliás, tava eu e o Rambo falando das coisas de música ontem, foi engraçado. Mas eu testei em inglês. Aí não funcionou, né, pra traduzir português. Eu falei, Rambo, testa aí. Eu esqueci que eu também tinha acesso a músicas em coreano. Eu falei, Rambo, testa aí nos seus K-pops, vê se funciona. Aí ele testou, eu falei, cara, será que é só Apple Intelligence? Aí que me clicou, eu falei, não faz sentido, eu posso testar aqui coreano? Aí eu testei com K-pop, funcionou. Testei com músicas em japonês, não funcionou. Então ainda não entendi qual que tá, nem a tradução e nem a parte fonética. Não sei exatamente ainda qual que é a diferença, se está sendo implementado, se eles priorizaram lá K-pop. Eu testei no BTS e num outro que o Rambo mandou um print lá que tinha funcionado, eu testei o mesmo. Aliás, que foi o que eu usei também na matéria que saiu agora no 95 Mac. Eu achei muito bacana e eu não sei como é que vai funcionar, se vai funcionar, tipo, pro coreano que quiser escutar Taylor Swift, se vai existir alguma coisa fonética, não sei. Nem sei nem se os fonemas e o alfabeto permite esse tipo de coisa. O exemplo que eles deram lá e que eu consegui reproduzir aqui foi só do coreano pro inglês. Vamos ver. Mas eu achei muito criativa essa implementação de tradução e bacana que não depende de Apple Intelligence, é no servidor lá. Adorei. muito legal mesmo. Agora, tentando começar a seguir aqui em tempo recorde, porque está com uma hora já de gravação, a Apple apresentou mudanças que são integradas de mapas e carteira. Né? Mapas falaram, teve muita coisa proativa de acordo com o seu contexto. As rotas que você já prefere fazer mesmo, ele vai priorizar isso para sugerir na hora de você traçar do ponto A ao ponto B. Um widget também de hora, tipo hora do rush, né? Você vai sempre para o trabalho essa hora, se tiver um trânsito, já sugerir a rota alternativa, se tiver caído um caminhão, esse tipo de coisa. E também uma coisa, eu chamo de recursos de função divórcio. Os lugares que você visita já vai estar ali bonitinho, fala, é tudo criptografado, mas sabe como é que é, né? E, junto disso, melhorias em carteira. Eles falaram, gente, tem o Digital ID que vai substituir para voos domésticos, não vai substituir passaporte, mas tem isso aqui. E um widget que eu achei bacana. Outra coisa, asterisco, ver se funciona no Brasil de rastreamento de encomenda, né? Esse de encomenda, na verdade, já faz um tempo que a Apple colocou isso. Mas se eu não me engano, tá ligado com uma API e depende dos terceiros, né, desenvolvedores Era, aceitarem. até onde eu sei, era só para compras feitas com Apple Pay. É isso. A compra tinha que ser feita com a Apple Pay e aí, claro, tinha que implementar ali, né, na parte de compra da loja, Sim. para ela já linkar o rastreio com o wallet. Então, e acho que em teoria funciona, mas depende da boa vontade do pessoal implementar. Agora, o que me chamou a atenção foi que a Apple deu uma mini sherlockada no Flighty, que para quem usa bastante é um app de rastreio de voos, você coloca seus voos lá, é um app bem bacana para quem viaja bastante, eu super recomendo. E o Flighty é interessante porque ele tem uma live activity para você acompanhar o trajeto, né, do seu voo, ou se já vai começar, ele mostra o portão, a hora que você entra no avião, ele vai mostrando onde você tá, se tiver conexão, claro. E a Apple pegou isso, eles deram uma repaginada no wallet, os bilhetes, né, as passagens que você adiciona no wallet, elas agora têm um layout diferente. Inclusive, ontem na plataforma State of the Union, tem uma novidade bacana que a API, claro, vai depender de adoção, mas para os aplicativos de companhia aérea, quando você fizer o check-in, o wallet vai conseguir adicionar as passagens automaticamente, sem você ter que clicar naquele botãozinho, adicionar ao wallet. Então,
você vai ter que dar uma permissão para o aplicativo acessar o wallet, mas a partir disso, toda vez que você comprou um novo voo, a passagem já entra no seu wallet sem você ter que fazer esse processo manualmente. E aí, a partir dessa passagem, vai ter esse tracking, né, com uma live activity para você acompanhar ali o widget bem bonitinho, igual o do Flyre mesmo. E você também vai conseguir compartilhar esse rastreamento com outras pessoas ali por mensagem, pelo que eu entendi. E, de novo, é interessante porque o Flyre faz isso e o Flyre cobra por esse recurso. Ele só está disponível na versão Pro. Agora o iOS faz de graça. Então, gostei, achei muito bom. Excelente. E pulando para jogos agora, é uma aposta gigantesca da Apple para esse ano, mas assim, é que nem o CarPlay. Tem um público apaixonado, deve ter podcasts que talvez possam explorar isso mais a fundo. Eu não sei o quão gamer é o Felipe. Você joga muita coisa? De vez em quando. Tá. É uma iniciativa grande da Apple, separou um aplicativo específico de jogos. Eu não tinha visto, como não tinha visto o Keynote, né? Na hora que eu instalei aqui o beta, apareceu um íconezinho de um foguete. Eu pensei no Launch Center Pro. Falei, nossa! Porque ele também tinha um foguetinho, né? Tudo bem que o Launch Center Pro era um foguete decolando na vertical, e esse dos jogos ele tá meio em 45 graus, assim, né? Mas eu falei, nossa, sei lá, depois eu vejo. E aí, no fim das contas, é o aplicativo de jogos, e eu tava ainda com aquela estética que é só os ícones, como se fosse tudo vidro e acrílico transparente, não tinha cor, não tinha nada, não tinha nem o contexto, né? E eu não uso os nomes de aplicativos, então eu entrei nessa sozinho, mas ainda assim apareceu lá. E é a App Store de jogos, que eu tinha um certo Felipe Espósito tinha antecipado isso no ano passado, foi quase um ano que você vazou isso aí, né? Pois é, eu publiquei lá no 95 Mac ainda, que a Apple estava trabalhando no aplicativo de jogos, que na época eles estavam trabalhando nisso para iOS 18, mas não deu tempo, enfim, ficou para depois e chegou agora no iOS 26. Só levaram algumas versões do iOS para o negócio se concretizar, né, do 18 para 26. E a Apple tá tentando, todo ano eles tentam alguma coisa para emplacar a questão de jogos. Desde, comentamos na outra fonte, eles compraram aquele estúdio de jogos lá que tem um joguinho famoso no Apple Arcade. Vem conversando, né, tentando trazer desenvolvedores, falar, olha como o Mac e o iPhone tem jogos AAA, jogos a nível de console. Ainda está longe de se tornar uma referência em jogos, talvez isso nunca aconteça, porque ao mesmo tempo em que a Apple tenta, por exemplo, tem um aplicativo de jogos, mas a gente sabe, desenvolvedor de jogo tá a fim de ficar pagando mais 30% para a Apple, tem toda aquela questão. Mas eles estão tentando, que bom que eles estão tentando, mas eu acho que tem muita coisa ainda no núcleo ali da App Store, de como funciona a questão das assinaturas, que precisa mudar para a Apple talvez conseguir abraçar ainda mais desenvolvedores. Mas, para quem joga ali no Mac, tem esse aplicativo que é quase que um Game Center repaginado. É muito doido porque o Game Center já foi e já voltou 1000 vezes, né? Porque tinha Game Center, daí ele sumiu, daí ele foi escondido dentro dos ajustes, daí voltou dentro dos jogos, agora é aplicativo Games. Então, a Apple tá meio perdida quanto a isso, mas eu acho que agora esse aplicativo me parece algo mais definitivo, que veio para ficar. Tem uma aba do Apple Arcade para você já explorar os jogos ali. No Mac tem API para esse aplicativo se integrar com jogos de fora da App Store, então isso é bem interessante, porque senão também ficar limitado ao que tem só na App Store. Muitos jogos acabam sendo lançados por fora, né? Tem Steam, tem outras plataformas de jogos, então no Mac, pelo menos, ele se integra com esses outros jogos e você consegue ver os seus achievements, tem várias coisas ali. Me parece promissor. Vamos ver se a Apple vai continuar levando a sério mesmo ou se é uma coisa que vai ser igual o Game Center, que daqui a pouco eles esquecem e escondem dentro de algum menu. O que eu sempre gostei, eu na infância e adolescência gostava, assim como toda criança da minha idade na época, né, Nintendo bombando, aí veio o PlayStation e o Xbox na cola, então eu adorava jogos, videogame, aquela coisa. Aí passou, né, sarou. Mas os jogos de iPhone, eu ainda jogo uma outra coisinha mais casual e sempre gostei muito do Game Center, que era uma coisa integrada nos quando tinha o aplicativo mesmo, fosse um pouquinho, mas beleza. Mas até hoje, como ele continua meio escondido em aplicativos, é legal os achievements, era uma coisa meio social proativa, ele te jogava na parte social divertida e comparando com seus contatos e amigos, placar tipo de coisa, eu acho divertido. É bacana que a Apple tá voltando aparentemente a fazer isso com essa pegada social, sem os problemas óbvios de uma rede social, e facilitaram no estilo, se você tem achievements no seu aplicativo, já tem aqui a API pra você colar uma coisa na outra e pá, já vira uma coisa meio social, desafio pra todo mundo, muito legal.
Então vamos ver na prática como é que isso se desenrola. Como jogos, a gente devo ter comentado aqui semana passada, e é um dado que eu adoro. Jogos movimentam mais dinheiro do que a indústria da música e do cinema juntos. É muita grana. Então, claro que para a Apple faz sentido investir horrores nisso. E acho que o resultado acaba sendo bacana para todo mundo, né? Apesar de eu não ser um gamer pesadão, esse tipo de aspecto ainda me atrai. Eu acho legal quando rola. Eu não iria atrás, mas como vem até mim, bacana. Vamos ver na prática como é que vai funcionar, mas Exato. investiu muito, né? Vai estar no iPad, vai estar no Mac, dando muito destaque para jogos. É uma aposta grande aí para Apple, no Vision OS, o controle lá espacial, né, do PlayStation. Eles estão investindo horrores nisso. Vamos ver se mantém, né? Agora, quem também ganhou, apesar de não ter tido muita coisa de Apple Intelligence no evento, Visual Intelligence ganhou coisa que eu falei, ué, já não tinha? E coisas novas de verdade. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com as promoções no site, incluindo a de Dia dos Namorados, que está rolando por lá. A Gorilla Shield está rolando por lá. Você tem que acessar gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar capinha, película, fone de ouvido, seja os earbuds, né, sem fio nenhum, só o fone de Bluetooth conectando só os fones de ouvido um para o outro com fio, fone com fio mesmo, headphone, carregador tem de carro, tem por indução, tem magnético, tem o tradicional de tomada, de carga rápida, de carga menos rápida, o turbo, o veicular mesmo, né, da entradinha do cinzeiro ali. Cabo tem de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é jeito, Lightning para USB-A, USB-C, tem adaptador de tudo quanto é jeito também para facilitar a vida. E acessórios que vão além de telefone e de tablet. Então tem para notebook, tem para viagens, tem mochila, por exemplo, braçadeira, tem cartão presente, é uma opção também. Então vai lá, gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e aproveita 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, Visual Intelligence é uma função que eu ainda não usei, por motivos de iPhone 13 Pro Max, e que a Apple trouxe algumas novidades que para mim ficaram meio borradas com coisa que já existe. Quer tentar me ajudar a fazer sentido do que é novo e o que é bacana disso? Claro, eles mostraram algumas novidades ali pro Visual Intelligence, que é quase o Circle to Search da Apple. Você aperta ali o botão. Agora não precisa mais porque eles trouxeram na central de controle também, mas em tese, aperta o botão, o controle de câmera do iPhone e ele abre uma tela para você apontar para um animal, uma planta, qualquer coisa. E aí o sistema usa a IA ou busca no ChatGPT ou Google para te dar uma resposta sobre o que é aquilo. E eles trouxeram uma novidade, que para quem já usa Android já está acostumado com isso, é que é a possibilidade de você printar a tela e buscar em cima disso. Então você não está mais... Antes era limitado à câmera, a novidade é que agora você pode printar e fazer um scan em cima do que você está vendo ali. Então, sei lá, tá no Instagram, aparece uma foto de alguém, você dá um zoom na bolsa, tira um print e o sistema consegue buscar no Google, por exemplo, para encontrar qual que é aquela bolsa que você está vendo ali na tela. Ou você tirou o print de um anúncio de um evento, de um show. Você já consegue adicionar aquele evento no seu calendário, que antes só funcionava apontando a câmera mesmo. Tinha que ser algo que você pegasse o seu celular e apontasse a câmera para alguma coisa para ele detectar. Agora funciona também com screenshot. Então essa é a principal novidade aí do Visual Intelligence, que não está disponível no Beta 1. Eu tentei usar aqui e não está disponível. Espero que venha aí nos próximos betas, porque daí já vem aquele sentimento, né? Nossa, mais uma coisa de Apple Intelligence que eles anunciaram e não veio, né? Mas eu acho que... Porque o sentimento que eu tive nessa keynote, aí voltando, né, um pouquinho atrás sobre o assunto evento em geral, foi que eles realmente tentaram falar de coisas que estão no beta, coisas que estão prontas, né? Que é algo que o Gurman até tinha falado, que a Apple ia evitar falar de coisas que eles estão longe de entregar. Então, acho que deve pintar aí já nos próximos betas, quero acreditar, mas nesse ainda não está funcionando. Mas a ideia é essa, é você tirar um print e conseguir fazer perguntas sobre. Aí, pelo que eu entendi, também vai ter uma API para os aplicativos se integrarem nessa busca. Então, eles até mostraram o exemplo do Pinterest.
Então o Pinterest vai poder colocar a API, aí quando você tirar o print, você também vai conseguir fazer essa busca dentro do Pinterest ou de outros aplicativos que você tem ali instalado no seu iPhone. Beleza. Então, pra quem também, assim, né? Tudo bem que vai chegar de forma faseada, mas é o tipo de coisa que as impressões de vocês acabam valendo mais do que a Apple fala nesse tipo de coisa, porque aí são um caso de uso real, situação mesmo, se funciona, que casos de que vocês têm de uso, vocês mandem pra gente. E eu gostei do Secret to Search sem o Circle. Então é só o Search. Mas gostei a ideia é boa e a parte de integrar melhor dentro de aplicativos, você ser direto no aplicativo, poder pesquisar de um para outro, muito bacana. Vamos ver na prática, porque isso é uma coisa que depende um pouquinho de adoção de devs também, né? Vamos ver qual é, né? Adiciona no calendário, bacana também, tirou o print lá, ele já coloca no calendário qualquer evento, endereço, tudo bacana. Vamos ver o que rola e partindo para o WatchOS agora. A gente vai pular, assim, novo design, Mesa, todo mundo sabe, né? Então a gente pula direto pra... A hora que eles falaram, eu dei um susto. É Workout Buddy. Eu lembrei do Rambo na hora, que tem tudo Buddy, né? Mas revendo hoje de manhã, com o cérebro semi-descansado, me chama a atenção uma coisa. Só vai funcionar se você estiver com o iPhone perto. Isso passou... Eles mostram, tá lá, a mulher que vai sair correndo, ela bota o iPhone no bolso ali... E eles falam, combinado com a Apple Intelligence do seu iPhone, mas ainda assim, quando eu vi 2 vezes, né, passando naquela loucura de ontem, eu achei que era uma coisa independente do relógio. Não é. Mas o que é? É basicamente uma cópia do Nike Plus. Nike Plus, lá eu digo Nike Run, né? Eles têm o Coach Bennett, que é um cara super divertido, que durante as corridas vai falando com você, vai te animando, né? Faz passar, especialmente no começo, que você não sabe o que está fazendo, vai te indicando o melhor jeito de correr, né, que hora você acelera, que hora você dá uma segurada. E nesse caso do Workout Buddy, vai falar, você tá indo bem, vai lá, manda bala. Que sua, idiota? Sua. Mas faz diferença. Então é bacana ter isso. Então durante momentos-chave de uma corrida, bacana, você passou seu recorde, putz, você tá com tanto de frequência cardíaca, seu pace tá... É o tipo de coisa que até tem em menor grau hoje em dia no Apple Watch. Então, você terminou, que corrida boa, hein? Hoje você reduziu seu tempo em tanto, mas o fato disso ser associado, pelo menos me parece, necessariamente com o iPhone, aí eu acho que dá um pouquinho de... limita um pouco quem vai poder usar, né? Eu, quando corro, não saio com o iPhone, saio só com o Apple Watch, e não vou sair com o iPhone só para poder ter o Apple Intelligence falando minha orelha, né? Então, daqui a uns anos vai ser só no Apple Watch. Nesse momento, eu falei, tá, é um bom começo. Igual a Apple mostrou outros recursos, que ela até fala, tem Apple Intelligence em todos os aparelhos. Aí tem o Apple Watch, assim, na foto, acho que tradução é um deles. Mas eu também acredito que é isso, tá usando o que vem do iPhone, que é o caso dos Gemoji, por exemplo. Você consegue mandar um Gemoji gerado pelo iPhone através do Apple Watch, mas tá dependendo do iPhone. Então, por um tempo, acho que a Apple vai continuar apostando nisso, né? Porque até ter um chip para rodar IA local no Apple Watch vai levar um tempinho, mas esse recurso, acredito que muita gente vai usar. Eu, particularmente, não sou muito fã de correr com um coach de IA falando no meu ouvido, mas eu sei que tem gente que vai achar super legal. Eu prefiro algo mais silencioso, né? O próprio Apple Watch hoje ele dá uns step backs ali, quando você completa uma volta, algumas coisas assim. Então, para mim, isso já funciona bem. Prefiro escutar a minha música mesmo. Mas a ideia do WatchOS com esse coach de IA me pareceu bacana. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Eu ainda não atualizei meu Apple Watch, porque Apple Watch eu sempre espero o beta 2, o beta público, porque não tem volta, né? Se estragar, estragou. Então, travou, ferrou. Não estou afim de estragar meu Apple Watch, então vou esperar um pouquinho mais para atualizar ele. Mas a atualização me parece ali promissora, embora acho que comparado aos outros, tiveram tantas novidades assim, né? Teve a nova interface que chega bem mais discretamente ao Apple Watch, que é o Apple Watch, e esses recursos mais voltados para a parte de fitness mesmo. Uhum. Eu gostei que eles tiraram um ano para dar uma organizada. Então a parte de exercícios é mais organizado, com seus exercícios customizados, que hoje você vai lá na corrida e tem a reticência em cima que você tem que saber que se você apertar... É muito confuso. A Landau esconde tudo para baixo de reticências, né? Então deram uma organizada. Gostei que ele vai ter também sugestões preditivas na home do Apple Watch com base em contexto. Chegou na academia, aparece lá embaixo, bonitinho, pelo menos a teoria, um botãozinho para você começar o workout. Gostei. Outra coisa também da Smart Stack, né? Aquela que antes era a tela da caranguejo, agora chama Smart Stack, um pouquinho mais, falaram, mais inteligente também, mais proativo também. Tudo isso
legal, organização pro Apple Watch depois do ano que eles só botaram os botões no shuffle, que a impressão que eu tinha cada vez que você apertava ele fazia uma coisa diferente. Felizmente não trocaram isso, agora que eu tô acostumando, né, finalmente. E eles também mostraram umas outras coisas de qualidade de vida de uso do sistema, né? A notificação, por exemplo. Se tá no ambiente mais silencioso, ela toca um pouquinho mais silenciosa, porque tem junto lá a vibração, né? Então você não precisa de um toque muito escandaloso pra você, né? O gesto também, chegou a notificação, você faz um gesto meio, como é que chamava lá o rock santeiro? Flick com o pulso assim, pra dispensar notificação, chamada também. É mais natural e é uma coisa de um gesto de uma mão só, ao invés de você tapar o relógio com a outra mão, né? Sim. Inclusive, sobre isso, eu sentia muita falta, porque nos Apple Watches, não. Acho que foi no Series 9 que eles introduziram o belisco, que você dá 2 toques com o dedo e ele faz ações ali. Você consegue habilitar nos antigos com um recurso de acessibilidade que ele também faz o belisco e consegue controlar ali algumas ações do sistema. E nesses antigos que eu usava, você conseguia beliscar os dedos para ignorar a notificação. Só que nos novos não dá para fazer isso, porque o belisco serve para outras funções. Eu ficava, poxa, mas eu sinto falta de ignorar as notificações. Então agora tem ali um gesto novo para isso. Gostei. Não testei, mas me parece boa. Então, gostei, tudo bacaninha. Tiraram um ano pra dar uma organizada e não tem tanta novidade, nem tinha como ter tanta novidade quanto no caso do iPhone, mas tudo que pintou eu falei, tá, legal, gostei, interessante, exceto a dependência de Apple Intelligence do iPhone nesse momento, para aparentemente as partes de exercício e motivação do Apple Watch funcionarem, mas é um processo, né? E chegando no tvOS, no fim das contas serviu pra promover o trailer das estreias do verão, né? Porque de resto, a gente tem um look novo, Ok, né? Legal que tem a parte de você, se você quiser, a hora que você liga a Apple TV, vai dar pra aparecer a tela de perfil de quem tá assistindo, ao invés de você ligar a Apple TV, depois ter até o perfil pra escolher, né? Pra famílias que tem essa divisão bem delimitada de cada um dos streamings, bacana. E uma coisa que eu não testei, eu nem dei muita bola, mas aparentemente é mó legal, é karaokê? É karaokê, eu fiquei empolgadíssimo com isso porque eu tenho um setup de karaokê aqui em casa. Claro que você tem. Eu tenho, eu tenho um projetor portátil da XGIMI, e aí eu ligo ele na parede, eu comprei tem umas caixinhas de som que elas vêm com microfone mesmo, aí eu ligo essa caixinha de som no projetor, ligo a Apple TV no projetor, e aí é o meu setup de karaokê, porque até então era uma coisa meio assim, você conseguia tirar o vocal da música, mas não tinha como você cantar, você tinha que cantar com a sua voz ali mesmo, né? Não tinha como você cantar com um microfone. Então você tinha que improvisar, comprar uma caixinha externa, um microfone externo, era um rolê. Agora, finalmente, dá para você usar o iPhone como microfone do karaokê da Apple TV. Então, testei, instalei o beta ontem na Apple TV aqui. É legal, é promissor, mas aí é aquele asterisco de beta 1 que eu vou testar de novo mais pra frente pra trazer daí as minhas conclusões oficiais. Por enquanto eu senti um delayzinho meio chato, comparado com usar o microfone mesmo. Aí esse delayzinho me incomodou ali na hora de brincar, mas eu acho que é coisa que eles vão arrumar nos próximos betas, deve melhorar. Mas eu achei promissor o recurso, eu adoro karaokê, então agora ficou muito mais fácil de fazer o karaokê em casa. É só ter um iPhone e uma Apple TV. Excelente. Outra coisa que se vocês testarem, mandem pra gente. E chegando agora no macOS, aliás, é macOS Tahoe 26. Tá quebrando meu cérebro loucamente. Não é macOS 26 Tahoe. É uma diferença pequena, mas significativa, né? Pois a gente tem aí, né, um nome que também já tinha vazado. O Gurman também tinha falado que seria macOS Tahoe, que, né, tem lá Lake Tahoe. Até brinquei que eu já fui lá uma vez, um lugar muito bonito. E ele trouxe o mesmo design dos outros OS, então, de novo, tudo unificado. Eu gostei porque o macOS, além dele ter ganhado a interface Liquid Glass, eles trouxeram todos os modos dos ícones, então você consegue mudar a aparência dos ícones, deixar o ícone claro, escuro, translúcido. Então, as mesmas opções que você tem no iOS, você também tem no macOS para configurar. Algumas coisas estão diferentes, a barra de menus mesmo agora tá solta ali em cima, eu não sei se vai ficar assim até a versão final, mas por enquanto não tem bem uma barra, né? Tem os menus e eles flutuam ali no seu wallpaper. Usando no Studio Display, na tela grande, eu achei legal, achei que ficou moderno. Agora eu estou usando o Mac aqui direto no monitor.
Aí eu já não sei se eu gostei muito, porque como a tela do Mac, né, eu tenho um Mac de 14 polegadas, MacBook. Como a tela é menor e às vezes eu uso a janela encostando nas barras, ficou uma coisa meio, sei lá, parece que tá faltando um fundo ali. Então, vamos ver se eles vão mexer nisso até a versão final. Mas em geral, gostei dos ícones, gostei das mudanças nos aplicativos, o Finder, o Apple Music tá mais bonitão. Trouxeram mais aplicativos para o Mac, o Journal, que sempre foi uma reclamação minha, que era só no iPhone, agora tem no Mac também, muito melhor para digitar. Então, assim, no pouco que eu já usei aqui, estou gostando do macOS Tahoe 26. Eu também, esse eu tô bem curioso para instalar, mas não vou instalar por motivos de sanidade mental, pelo menos por alguns dias, até garantir, né, que ninguém fala, gente, instalei e quebrou meu setup de áudio. Pronto, acabou o trabalho, né? Então não tem como fazer isso. Então nesse momento eu vou só olhar de fora e falar, que legal. Tudo sobre o que pintou, eu gostei bastante e eu vou dizer que estou louco para testar o novo Spotlight parrudão, substituto do Alfred, do Raycast, que tem sugestão mais contextual, ação, né? Você vai direto no Spotlight e cria um evento do calendário sem ter que ir no calendário. E-mail, né? Para você criar um e-mail, você fala, escuta, pega o e-mail, manda para o Felipe com assunto tal, com conteúdo tal, ainda nem que esse arquivo, ele já faz direto de lá. Olha que legal, a promessa, né? Outra coisa, atalho de teclado. Falaram, SM, Send Message. Add Reminder. Não ficou claro para mim se vai dar para cadastrar atalhos de teclado ou se é uma coisa que eles falaram que o sistema vai fazer para você. Eu pensei, eu não quero, eu quero fazer para o sistema. Eu não quero que o sistema faça para mim. Vamos ver como é que vai ser. Mas depois de muitos anos do Spotlight sendo um produto na nossa linha de produtos digitais, como diria a Apple, nesse ano o bicho vai pegar. Integração com atalhos mesmo, você como coisa que tá... Histórico de área de transferência. Você copiou 20 coisas hoje, você vai poder acessar esse histórico das 20 coisas. Outra função de divórcio, né? Mas acessar o histórico das 20 coisas e poder resgatar a 18ª que você tinha copiado lá atrás, mas agora para botar no e-mail que você está fazendo agora. Pegar o que está nessa área de transferência, jogar num shortcut para disparar um documento, subir não sei onde, tudo pelo Spotlight. Que incrível! Pois é, me parece promissor. Ainda não tive muito tempo de brincar com o Spotlight, mas eu particularmente, não sei qual a sua opinião, Marcos, mas eu achava que a Apple, né, eu tinha essa impressão de que a Apple deu uma boa estragada no Spotlight nos últimos anos. Eu, pelo menos, já não sentia mais ele tão eficiente para encontrar o que eu queria quanto era, sei lá, na época do macOS Lion, Snow Leopard da vida. Eu acho que, sei lá, ultimamente eu ia pesquisar, na época que eu trabalhava no 95 Mac, eu sempre pesquisava 95 Mac logo. E, tipo, não achava, e o arquivo era literalmente com esse nome. Aí eu escrevia 95 Mac logo.png. Aí ele aparecia e falava, pô, gente, cadê aquele Spotlight que achava tudo, né? Então, se eles conseguiram, além de trazer nessas novidades, melhorar a busca, vou achar ótimo. A interface tá diferente aqui, eu até tô olhando para ela agora, abre ali para você buscar aplicativos, documentos. Essas ações de você colocar, né, enviar um e-mail para, né, tal pessoa, enviar uma mensagem, me parece bem promissor também. Então, espero que funcione, porque a ideia é bacana. Vamos ver, eu tô muito empolgado. É isso que vai me fazer instalar o beta antes do que eu deveria. Porque isso também, a hora que os desenvolvedores puderem adotar, vai ter API, vai ser muito... Outra coisa bacana, né? Existe já um jeito no macOS hoje em dia de você cadastrar um atalho de teclado que funcione para ativar uma função dentro do aplicativo sem o aplicativo saber. Então, você pode colocar sei lá, Windows Zoom, você faz, né, para Command Shift, meia lua, soco para frente Z, ele já faz isso e agora vai dar para fazer isso direto pelo Spotlight. Então, no Spotlight você manda no aplicativo tal, der o exemplo lá, né? No Keynote, eu acho, tirar o fundo de uma imagem, tinha um fundo, uma imagem lá, um bichinho com fundo, não lembro direito, direto pelo... Isso é muito bacana, isso vai agilizar horrores. Hoje em dia, o que dá para fazer, né? Pela busca do aplicativo, né? Eu toda hora, né? Onde eu trim do Photoshop mesmo? Estou no Photoshop aberto, vou lá na busca, digito o trim e mostra ali no menu onde que tá. Então, unindo essas duas coisas, muito bacana. Potencialmente, vamos ver, treino é treino, jogo é jogo, né? Ele sempre deixar esse asterisco nesse tipo de coisa, né? Mas adorei. Eu não gostaria de ser o pessoal hoje do Alfred, do Raycast, que são excelentes aplicativos, tá? Não quero fazer pouco do Tsunami,
que vai afetar o negócio deles, mas como é que eles andaram para o Spotlight poder correr, não lembro como é que andar para voar, não sei. Isso vai chegar e vai despertar interesse por coisas que, inevitavelmente, o Alfred e o Raycast vão seguir fazendo que o Spotlight, por decisão de negócio, não vai fazer, né? Então pode ajudar, de um certo modo, o negócio dele. Bom, partindo para Vision OS, acho que ele merece um tempo dedicado ao mesmo que o interesse que as pessoas têm por ele, né? Rapidinho. Então, eu acho que o mais interessante que eles anunciaram, tirando o design novo, até coisas para... Então, dá para ver um foco mais corporativo. Conteúdo protegido. Só os olhos aprovados podem ver determinados documentos. O seu perfil, você salva seu perfil de uso do Vision Pro para poder usar em Vision Pro compartilhado, para ter configurar toda vez. Tudo isso bacana. Mas as personas, aqueles fantasmas estranhos que tinha, agora está mais realista. Tudo legal. Controle do PS VR lá também. Agora, widgets espaciais. Para você colar na parede de casa digitalmente. Está sempre lá com o relógio. Um lembrete, previsão do tempo, foto. Eu olhei e falei, olha o HomePod aí. Achei muito legal. Exato, isso me chamou a atenção. Não tiveram mudanças assim tão grandes, mas eles estão tentando. Primeiro, eu vejo que a Apple está colocando cada vez mais ênfase em tornar o Vision Pro um produto para dividir. Porque eles já perceberam que o negócio é caro e ninguém vai comprar um Vision Pro para cada pessoa da casa. Então, tem que ter jeito de salvar o registro do olho, compartilhar, e eles estão melhorando isso. Então, já está claro que, né, a Apple já entendeu que ninguém vai comprar 3 Vision Pro para cada membro da família, né? Não vai rolar. Então, o negócio tem que ser dividível. Sem contar que é um negócio novo, o amigo vai em casa, quer testar, então eles têm que melhorar mesmo essa função e eles vêm fazendo isso. O lance da caneta lá que eles mostraram, a caneta da Logitech, né, que você consegue desenhar ali no ar, isso parece muito legal. Bem específico para engenheiros, pessoal que trabalha mesmo, que no fim das contas, vamos ser sinceros, é o público do Vision Pro, que compra ele para trabalhar com esse tipo de projeto. O PSVR também, uma tentativa da Apple de trazer mais jogos para a plataforma. Engraçado, né? Porque o Vision Pro ele surgiu com a ideia de que a Apple queria que o controle fossem as mãos, os olhos, mas para jogo não tem jeito. Tem coisa que precisa de um controle e acho que a Apple entendeu isso agora e, né, fez essa parceria com a Sony, né, para trazer o suporte ao controle do PSVR. Essa caneta da Logitech, inclusive, eu fiquei pensando, porque tinha um rumor de que a Apple estava trabalhando numa varinha mágica, né, num Apple Pencil para usar no ar com o Vision Pro. Então, me pergunto se eles ainda estão fazendo ou se foi um acessório que eles olharam e pensaram, vamos passar para a Logitech. Isso acontece muito, né? Quando a Apple quer lançar uma coisa que ela não quer no nome dela, ela fala, Logitech, pega ali outras marcas que... Tem a outra que eu esqueci, que eles sempre fazem acessórios também. E eles sempre trabalham aí com alguma marca para lançar coisinhas. Então, quando eu vi essa caneta, eu lembrei desse rumor de varinha mágica Apple Pencil. Então, penso se não teve ali um dedo da própria Apple para ajudar a Logitech a lançar esse acessório, né? Sim, me parecem melhorias bacanas, mas isso do widget realmente bem legal, mas eu ainda olho e penso, não me convenceu. Quem sabe ano que vem. Essa parte de tornar ele um pouquinho mais social, né? Vocês são um casal com muito dinheiro e pouco juízo. Vocês vão comprar 2 Vision Pro pra ver um filme um do lado do outro. Tá, era o que a gente falava no primeiro, que fazia falta. Tudo bem, agora vão colocar. Beleza. Mas, sabe, a gente tá na escola e aprende que é assim, né? O ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Esse 777 tem a mesma coisa. Nasce, flopa, vai pro corporativo e morre. Deu pra ver a Apple dando mais um passo pra isso. Tá aqui agora na empresa. Todo mundo pode interagir com o projeto tridimensional do carro. Ok, a gente viu o HoloLens fazer isso, o Google Glass fazer isso. É um caminho, é um nicho, tem dinheiro aí. A empresa gasta muito dinheiro à toa. Vão comprar. Mas aí ele... Não dá pra... É que nem o Apple Watch naquele começo. É saúde, é amigos, é coraçãozinho, não sei o que. Aí depois você acha o seu nicho e foca nele, né? Nesse momento, parece ser a parte de ser social, né, com o casal vendo o Vision Pro, e o corporativo, que é onde vai estar a maior parte desse futuro. Agora, apresentaram uma coisa que eu acho que foi um termo que eles trouxeram pela primeira vez agora, que foi a web imersiva, eu anotei aqui, Spatial Web.
Web espacial. Ah, então, tá navegando na web, vai dar pra ver as fotos do site com o Spatial Places lá, que eu falei antes lá, tudo meio 3Dzadinho, assim, sem o site ter que fazer nada. Mas se o site quiser adotar, melhor, vai ter mais suporte a isso. Ah, você tá navegando no site do Tokstok, viu uma mesa que você gostou, você pega a mesa do site e joga direto pro seu ambiente pra ver como é que a mesa vai ficar. Bacana. Mas ainda não é isso que vai justificar as pessoas usarem, ainda mais com as limitações que ele tem. É visão de futuro. Mas os widgets espaciais na casa, pra mim, eu vou até escrever sobre isso, é a primeira visão que a gente teve agora do iPad de parede. Qual que vai ser a função disso? Vai ser exatamente isso que a gente pode imaginar. Então, ok, pra isso serviu pelo menos um bom teaser. E, importantíssimo, novo ambiente de Júpiter. Eu que adoro espaço, eu falei, olha, será que é caro mesmo? Eu achei legal, divertidinho. Sim. E finalizando o evento e o episódio, interessante a Apple ter deixado por último o iPadOS, mas ela deixou por último o iPadOS com as mesmas novidades que a gente já citou aqui ao longo do episódio, só que finalmente entregando o que todo mundo sempre pediu para ela fazer, ela sempre fez torto. Janelas, só sendo janelas, né? Uma barra superior de menu para facilitar para quem segue esse tipo de fluxo. Os botõezinhos na lateral em cima na esquerda, minimizar, fechar, maximizar. Um mouse de verdade, cursor. Um né? mouse de verdade. Ao invés de uma bolota, um mouse que é um pointer, uma seta. Assim, finalmente. Né? Precisava de tanta dor para chegar no que todo mundo sabia que era, só por medo de irritar o pessoal do Mac. O pessoal do Mac não vai comprar iPad de qualquer jeito. Então deixa mais útil pro pessoal do iPad. Olha, demorou. 2025, finalmente, o iPad passa a ser um computador sem ter que o pessoal ficar se enganando, fingindo que está fazendo... Não, dava trabalho mais do que precisava. Agora, finalmente, não vai mais dar. Que bom, né? Que bom. E até no final da keynote, o próprio Craig ironizou, né? Ele falou que, quem diria que era isso que vocês queriam, né? Tipo, sim, sim, era isso que tava todo mundo pedindo há muitos anos. E veio aí. Agora o iPadOS tem um modo janelas que é quase igual ao do Mac mesmo. Você tem primeiro, né, o cursor em forma de cursor, aí você arrasta a janelinha para onde você quiser, você leva o mouse para cima, aparece a barra de menus que é bem similar à do Mac, ali com arquivo, editar, ajuda. Tem o famoso semáforozinho do Mac que eles adaptaram para tela touch, que normalmente ele fica escondidinho, daí você ou toca em cima ou passa o mouse em cima, e aí ele expande e fica ali com o farolzinho igual ao do Mac para fechar, minimizar o aplicativo. Então, a experiência está mais parecida com a de desktop. E é o que o Marcos disse, quem usa Mac vai continuar comprando o Mac, isso não faz o iPad ser mais computador, mas faz o iPad ser bem mais usável para quem é usuário de iPad e de vez em quando quer usar ele como um laptop. Eu fiquei brincando ontem com o iPadOS e realmente faz muita diferença. Porque uma coisa que eu não gostava no Stage Manager é que, sei lá, eu tava usando o aplicativo, aí eu clicava para abrir outro aplicativo. Ele trocava toda a tela para aquele app. Aí se eu quisesse voltar para o outro, eu tinha que arrastar o aplicativo para aquela tela e era sempre assim. Eu tava fazendo uma tarefa, clicava para abrir, ele jogava para outra tela. Agora o comportamento tá igual de computador. Você tá com o Safari aberto, você clicou no Fotos. A janela do Fotos abre por cima do que você tá fazendo ali, só que não trocando de tela, vão abrir das janelinhas mesmo e você vai organizando do jeito que você quiser. Então, achei muito melhor. Também não tive muito tempo de brincar, mas eu liguei o iPad no Studio Display para testar ali, né, na telona. A experiência tá bem melhor também de usar o iPad com monitor externo. Ainda falta muita coisa, mas acho que a Apple atendeu realmente um dos principais desejos dos usuários dos últimos anos aí, de quem tem iPad, com esse novo iPadOS 26. Sem dúvida. O arquivos, né? Visualização, coluna, lista, abrir o arquivo tal no aplicativo tal, né? Tão básico de workflow, colocar a pasta no dock, arrasta e solta, né? Pega, arrasta e solta da pasta pro e-mail, né? Que incrível. E eles até tiram sarro disso, né? Todo ano, quando chega uma coisa que era óbvio que tinha que ter, tipo calculadora, o Craig tira um minutinho pra falar assim, já que vão tirar sarro, eu tiro o sarro e viro parte da piada e tudo bem, né? Você suplanta a reclamação óbvia, mas ela é justificada, pelo amor de Deus, né? E o aplicativo, aliás, o aplicativo de preview, eu me pergunto quantas pessoas sabem o que é o ícone
né? Eu não vou nem explicar. Pra quem sabe, manda pra gente. Não vale pesquisar. Fala, eu sabia. Aposto que 0,5% das pessoas estão ligadas pra Conta que pra aquilo servia. gente. Exatamente, em outras eras, né? E um suporte mais parrudo de áudio e de vídeo, isso colado também em melhorias dos AirPods, outra coisa que tinha vazado por aí, né? Eles trouxeram pro iPad quase o que todo mundo que trabalha com áudio pede, que são múltiplos canais ao mesmo tempo de áudio. Você tá gravando uma coisa, você pega, vai colocar num vídeo do YouTube, ainda não rola você deixar tudo meio junto assim para funcionar. Tem uns enroscos técnicos, né? O áudio multistream não está funcionando ainda. Começou um vídeo do YouTube, vai tocar Apple Music, ele vai parar o YouTube para Apple Music. E, às vezes você quer que faça isso, às vezes não, tem que ter o controle, né? Então, isso ainda não rola, mas deu para ver que eles deram muito foco em podcast, olá, e também em criação de conteúdo em geral, né? Você dá play e pausa numa gravação usando o controlezinho dos AirPods, aquilo que eles sempre falam, né? Qualidade de estúdio de gravação de voz, e o que isso significa está sempre aberto à discussão, né? Tem diferentes níveis de qualidade e de estúdio. Pode ser um estúdio bom e um estúdio ruim. Exato, qualquer coisa. Exatamente, né? Então vamos ver como é que isso vai se comportar na prática. Gravação local, isso é muito bacana. Começou a chamada no Zoom. Se for uma entrevista que você está gravando, você consegue gravar só o seu áudio localmente, com isolamento acústico, tirar eco, aí depois você pega a sua gravação e manda para outra pessoa para isso poder ser. É como a gente faz aqui, tudo no Gigahertz, né? Assim que é o jeito, entre aspas, certo de fazer. Tem muita plataforma que faz isso hoje, não tem muita gente que tem um iPad para fazer isso, então as plataformas estão seguras por enquanto, mas ainda assim, bem bacana, gostei bastante disso tudo. E, enfim, né, aí falaram de coisas rapidinhas, tipo, caligrafia, né, Read Calligraphy, que é uma coisa para escrever em arábico e também para caligrafia um pouco mais tradicional, né, esse tipo de coisa. Aplicativo de Journal, como o Felipe falou, né, tá chegando no iPadOS agora também. Falaram rapidinho, gráficos em 3D nos Math Notes lá do aplicativo Notas. Live Activity, né, começou a exportar um vídeo, saiu do aplicativo e ele parava de exportar o vídeo, que era patético. Agora vai ter uma Live Activity para fazer. Você como um bom... Eu não falo isso do jeito irônico. Um bom criador de conteúdo, o que te teve mais apelo do que pintou por aí? E, primeiro, isso da multitarefa de verdade, finalmente, né? Já passou da hora do iPad com chip M4, 8, 16 GB de RAM, não conseguir exportar um vídeo em segundo plano. Era ridículo. Agora a Apple resolveu isso, tem API para os aplicativos continuarem tarefas em segundo plano. Finalmente! Então é isso, acho que o iPadOS 26 é um grande finalmente, né? Finalmente tem janela de verdade, finalmente tem multitarefas de verdade, finalmente tem um controle de áudio de verdade. Gostei do Journal no iPad. Agora, você perguntou, né, para criação de conteúdo especificamente, o que eu gostei e que não é limitado só ao iPad. Isso que você mencionou de gravar localmente é bacana, mas para quem tem os AirPods, especificamente os AirPods Pro 2, você consegue gravar vídeos usando os AirPods de microfone com a qualidade do áudio em HD, porque fone Bluetooth tem um problema com microfone Bluetooth, a qualidade é sempre ruim. E é tanto que eu vejo muita gente que grava vídeo com os AirPods e acha que tá gravando com os AirPods, o iPhone tá até ignorando o microfone dos AirPods, tá usando o microfone do iPhone mesmo. Porque o áudio de microfone Bluetooth, via de regra, é ruim. Mas a Apple, com os AirPods Pro 2, agora consegue captar o áudio em boa qualidade dos AirPods e gravar esse áudio. Então, para você que, de repente, né, não tem aquele microfoninho de lapela, você precisa gravar um vídeo na rua, tá longe da câmera, você consegue gravar agora com os AirPods. Eu testei aqui em casa, mas funcionou legal, a qualidade ficou bem decente, então eu tenho lapela, só que às vezes acontece, esqueci, tô na rua e quero gravar um stories de improviso. Coloca os AirPods que você vai ter um som bem decente para você trabalhar em cima dele. E se eu não me engano, tem até aquelas opções mesmo do iPhone. Isso eu acho que daí depende do iPhone 16. Para você tirar o ruído do áudio, né? Escolher lá o áudio de estúdio, todas essas coisas aradas. Mas achei bem promissor esse recurso. Excelente. Vocês também mandem pra gente as impressões de vocês sobre essa parte. Que bom, né? Que agora quem tem o iPad Pro vai poder usar
mais próximo da proposta que a Apple tem para fazer esse tipo de coisa. Tudo bem interessante, acho que essa parte evoluiu bastante. Vamos ver agora com o próximo iPad, talvez seja coisa de hardware que impeça um pouco do que a gente falou aqui que ainda tá faltando. Vamos ver o que vai rolar. De modo geralzão, Felipe, faltou alguma coisa aqui que te chamou atenção pra gente discutir? Eu acho que é isso do que foi anunciado na WWDC. Como eu falei, tem muita coisa ainda pra gente explorar, muitas coisas ainda pra gente descobrir. A Apple ainda vai publicar várias outras sessões de WWDC pra gente entender melhor como funcionam as APIs do sistema. Então, acredito que no próximo A Fonte teremos opiniões mais formadas e teremos também, né? Estaremos mais por dentro de outras novidades dos novos sistemas operacionais. Excelente. Então, se teve barrigada aqui, canelada, sei lá como é que o pessoal fala, é porque acabou de ter um evento, a gente ainda tá entendendo melhor as novidades. Vocês podem seguir mandando perguntas, correções também. A gente nem falou muito, o Felipe falou do State of the Union, nem tive tempo de ver ainda. É claro que o Rambo e o Boom vão falar mais a fundo da parte de desenvolvimento no Olá Mundo, que sai nessa semana, então fiquem ligados, a gente vai deixar o link aqui na descrição pro Olá Mundo, que se vocês não conhecem, vale a pena vocês escutarem, tá? A gente tem muito orgulho desse podcast. Obrigado a vocês que mandam os feedbacks, os follow-ups também, vai gigahertz.fm/feedback para ajudar, contribuir, é sempre bacana ver o cumprimento de vocês aqui nos episódios. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações de que recomendam a fonte, é muito bacana saber, vocês seguem recomendando para mais gente ainda poder descobrir aqui o podcast. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Felipe, por ajudar a gente a fazer sentido do tsunami de novidades que seguem pintando. A semana vai desenrolar, tem muita coisa pra gente descobrir ainda, mas brigadão. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o área de transferência e área de trabalho. Pra Alura, apresento o IA sob o controle. E vocês me encontram lá no 95Mac. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta à programação normal na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.